apoiem executivos empreendedores. Quando você consegue criar um ambiente onde você privilegia esse intraempreendedorismo, pô, as coisas se desdobram. Os profissionais têm que pensar um pouquinho antes de encantamento, né? De fazer aquele arroz com feijão bem feito, de fazer o básico bem feito, para você pensar em encantar. Porque a vida é muito curta pra esperar, assim. Às vezes você sempre tá à espera de alguma coisa, né? Seja a melhor pessoa do mundo. Mas primeiro para as pessoas que você ama, primeiro a sua família, para os seus amigos, para o seu time. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao 5º episódio da 23ª temporada. Calma que ainda não é o último, tem um sobe e puxa, mas esse aqui é um episódio super especial, os convidados incríveis, eu tenho absoluta certeza que vocês vão se inspirar. Eu tava até deixando as câmeras ligadas aqui, a gente tem uns segredos, vamos ver se a gente vai falar pra vocês, vamos ver se a gente vai colocar no final ou não os segredos que tinha aqui com as câmeras, tá? Mas se preparem que hoje vai ser um bate-papo com os convidados e que, novamente, quem já tá olhando aí, acho que eu já vi ele aí, hein? Mas teve um segredo novo dele que ele não vai poder contar hoje não, tá? Mas se prepare. Então, quem tá acessando agora, já aperta aí pra seguir o canal. Já pode dar o like antecipado, que eu tenho certeza que vai ser bacana. Aperta o sininho pra poder, vocês têm vários vídeos, os cortes subindo. Já pode preparar, ver quem você vai compartilhar, mas pra mim o mais importante, comenta se estiver escondendo alguma coisa. Se vocês virem aí, cara, faltou falar isso, bota nos comentários. Combinado, galera? E antes, mais uma vez, de falar dos convidados, eu quero agradecer os apoiadores, porque aqui é um ambiente de confiança, a gente tá falando de pessoas, então a gente tem um cuidado especial. Quem são os apoiadores? E agradecer eles por eles viabilizar, levar esse conteúdo gratuito para vocês. Então, nessa temporada, 2 patrocinadores, o patrocinador é Motiva, é uma das principais empresas de relacionamento comercial do país. Então, não é um call center de venda, até porque tem modelos de digital, modelos que entram em sociedade. O objetivo é alavancar a venda das suas empresas. Então, imagina, a empresa tem mais de 20 anos vendendo aí, cuidando de vendas da Claro, por exemplo. Então, obrigado, time da Motiva. A Uso Space, que é dono desse espaço super bacana. Quem assiste, quem já maratona a gente, se eu não me engano, a gente veio para esse novo espaço aqui na 19ª ou 20ª temporada, porque a gente gravava em outro estúdio também da Uso Space. Então, aqui são 3 estúdios, mais de 60 cenários. Então, a gente veio para esse estúdio diferente. Obrigado à turma da Uso Space aí por estar patrocinando a gente. E os apoiadores dessa temporada. Os apoiadores, a Bidu, que é a maior plataforma de Employee Experience da América Latina, aí, com mais de 500 mil usuários mês. Tá com a gente desde a primeira temporada. Vilnô da Cliente SA, um abraço, Vilnô. Tá com a gente desde a primeira temporada, também apoiando e divulgando esse projeto bacana. A gente tá chique também nessa temporada. Na temporada passada a gente já tinha End House, tem até um amigo que tá aqui com a gente nos bastidores da empresa canadense, e a gente tá aqui com a Sync Solution e a LivePerson. A Sync Solution, uma das principais integradores de tecnologia do país, tecnologias de fora ou própria, e a LivePerson, que é a maior plataforma de atendimento assíncrono do mundo. A empresa tem mais de 20 mil clientes B2B no mundo, então a gente não precisa nem explicar. A empresa que criou o WebChat no mundo, então obrigado aí. Temos a HypeSoft, o Aurélio também está nos bastidores, obrigado. A HypeSoft é um orgulho nacional, uma startup brasileira de hunt de profissionais de TI. O cara quer contratar, dificuldade de contratar um profissional, fala com eles, quero contratar só uma SQL, quero uma fábrica. E é um orgulho porque várias empresas agora do mundo estão contratando a HypeSoft para contratar profissionais do Brasil. Então está gerando emprego de brasileiros para fora. Obrigado a HypeSoft. E a Link2Go, hoje eu estou como conselheiro também o Orgulho, que é uma outra startup brasileira que dobra de tamanho todo ano, que ela cuida de data analytics, e pra gente que é do mundo de relacionamento, que a gente fala de speech analytics, text, que antigamente a gente queria fazer, mas era caro, uma empresa nacional aí que já vai fazer isso em 5 anos, estão arrebentando e com viabilidade financeira. Antigamente você queria fazer piloto, agora muitas empresas estão fazendo para 100% das suas operações, graças aí a Link2Go. Obrigado, galera. Se prepare que vocês vão ver agora esse super episódio. Podspace da produção, Emily lá, prepara que a gente vai ter muita empolgação aqui, hein? Vamos lá, te conhecendo nosso convidado. Obrigado, irmão. Obrigado por ter topado estar aqui novamente com a gente. Cara, é muito bom estar aqui. Né? Acho que acima até agradecer aqui também todo mundo, todos os patrocinadores que eu acho que viabilizam isso daqui. Empresas que eu já conheço, que são referências aí de mercado realmente. E te agradecer aí, acho que 3ª ou 4ª aqui já praticamente. É quase sócia. Então, cara, você chama, a gente vem. E aí, pra entrevistar aqui, bater um papo, que nunca é uma entrevista, sempre é um bate-papo.
pessoas incríveis aí também, mas super obrigado. Boa, Valeu. boa. E esse cara aqui, vocês sabem que é o multifunção, né? Então, calma aí, que negócio de multifunção aí, super-herói. Joga lá, Fábio Magalhães, Conexão Câncer, você vai ver lá a história, assista o podcast dele também, as histórias, vocês vão conhecer superpoderes incríveis. Mas hoje vamos conhecer dos nossos convidados, né? Então, lá. E aí, Rita, Rogério, que eu sempre gosto de começar agradecendo por 2 motivos. O primeiro, pela agenda executiva, vocês conseguiram encaixar o horário de agenda, vem de longe, vem pra... Quer dizer, nem tão longe, mas pelo trânsito aqui, né, em São Paulo. Obrigado pela agenda, mas o que eu gosto de agradecer sempre aqui é pela generosidade de vocês toparem compartilhar um pouquinho de quem é vocês, quem são vocês, né, pra inspirar outras pessoas. Porque é normal, vai pro evento, fala da empresa, fala do mercado, da tendência, de marketing, mas você falar quem é a tua história pessoal para inspirar outras pessoas. Então, super obrigado por vocês terem topado. Então, para começar rápido aqui, que a gente chama de rodada de LinkedIn, quem é a Rita e quem é o Rogério, fala assim, cara, quem são esses feras? São eles mesmos? São eles mesmos que estão aqui. Mas é todo o pessoal que já sabe que a gente não vai falar nada de trabalho. A gente vai... Só para vocês relembrarem, a gente arranca essa apresentação de LinkedIn e começa a brincadeira, legal? Legal. Então, mais uma vez, super, super obrigado. Quem vai primeiro? Ó, cuidado, primeiras damas que vem umas perguntas pesadas pra dar tempo de pensar. Primeiras damas pra dar tempo de pensar. Cuidado, hein? Quando vier a pergunta desafiadora, já... Não, vai lá. Bom, sou a Rita Midori. Você falou rodada de LinkedIn, acho que começou super bem, né? Porque tem tantas redes sociais e o LinkedIn é uma das formas que a gente tem de fortalecer conexões. Então, Sem dúvida. muitas amizades surgiram de lá, super bacana. Eu estou imersa em alguns ecossistemas, estou na aviação há 20 anos, mais alguns anos aí também em ecossistemas também de inovação, de educação, gosto bastante, acho que continuar aprendendo, a gente sempre acha que tem, né? Não pode achar que sabe de tudo. Sem dúvida. Sempre que ter aquela mentalidade de aprender sempre. Então, gosto muito e adorei estar aqui, porque geralmente a gente grava podcasts falando da empresa que a gente está, dos projetos que a gente está fazendo e sempre com crachá. Então, falar sem o crachá, fala da nossa essência, do que há por trás, super bacana. Então, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você, Fábio e Rogério. Que bom. Legal, obrigado, Rita. Obrigada. Bom, eu agradeço muito estar aqui, foi um prazer poder receber esse convite aqui e saber que é um espaço que a gente pode compartilhar coisas de quem somos nós, né? Perfeito. E não só de quem é nosso crachá, vamos dizer assim, né? Então isso deixa a gente me deixa bem contente poder dividir um pouquinho da história aqui. A gente estava falando um pouquinho aqui antes dos bastidores, e eu já imaginando, falando, pô, caramba, toda vez que eu vou num podcast, toda vez que eu vou a algum lugar, você está sempre de crachá e você está sempre falando de negócio. Por mais que aquilo faça parte da tua vida, grande parte você passa lá, mas o que tem por trás, né? O que a gente faz é o que deu a chance da gente ter o sucesso que a gente teve. E alcançar algumas coisas tem a ver com a nossa conexão. Aqui hoje a gente vai poder falar bastante sobre isso. Então, obrigado. Então, o Rogério é um cara super fera do mundo marketing, né? Que hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre ele. Então, você vai querer fazer a primeira? Posso fazer. Não, então você vai fazer a primeira, só precisa de uma informação, você manda a primeira. Que é uma informação importante. Quem está assistindo aqui, não só são pessoas do mundo corporativo de vocês, mas tem aqui familiares, amigos da faculdade, amigos da infância, amigos da quinta série A, B e C tarde, que eu descobri que tem C tarde, que era o cara quase sendo expulso, né? Assim, quinta série A e B, C tarde. Então, assim, para se conectar com todo mundo, apelidos. Mas não é apelido que de zoação, aqueles que, sabe que viraram nome, que se você ouvir aqui te chamar por aquele nome, isso aqui é da minha família. E esse nome aqui é da infância. Então, aqueles apelidos ou nome que viraram efetivamente uma marca, porque apelido a gente tem a vida toda um brincando com, mas tem aqueles que você já sabe, quem tá me chamando é aquela minha turminha da faculdade. Pra se conectar com todos esses, porque se falar assim, Rita, Rogério, pessoal, não sei quem é, mas se falar tal nome, lembrei desse aí. E aí? Deve ter. Meu nome é curto, então ninguém nunca me chamou de Ri. E engraçado. Em São Paulo que corta, ninguém chama. Ninguém, né? Então as pessoas acabaram chamando sempre de Ritinha, aumentando. Mesmo assim, na infância, adolescência, todo mundo Ritinha, aí acabou ficando. Sempre foi? No corporativo também, às vezes, dependendo da situação onde a gente tá, né? Mais informal assim, acabou falando Ritinha também. E na família também todo mundo chama de Ritinha? Na família também? A mãe, se falar Rita, a gente já sabe, né? Algum problema. Tem algum problema. Alguma coisa. É porque Rita, acho que é a mesma coisa, que nós que não tinha muito. Só chega um pouquinho pra cá, é isso? Não, só pra ele ficar. Boa, não tem problema não. Vamos estar aqui pra poder aparecer pra vocês, senão vocês estão vendo os convidados, hein? Legal. É porque talvez Rita não tinha muito, igual o Wellington, não tinha muito pra poder misturar ou botar sobrenome, mas não tinha nenhum
Não tinha nenhum apelido que a tua turminha da panelinha que chama diferente, sempre Rita Ritinha mesmo? É, sempre mais Ritinha, viu? Esconde não, é. Eu tinha um amigo, o Wellington, lá que também diminuía o nome dele, porque aí já era comprido e era Tom. Não sei se já chamaram de Não, Tom, não. quem chama, o único que chama de Tom é o Fábio, o pessoal até da motiva, porque todo mundo aqui em São Paulo corta, né? Ah. No Rio não tem isso. É o Wellington, e eu tenho um de infância que é Nem, que era o caçula de neném, que também não achava nem gato, tinha esse apelido diferente, porque a gente gostava de apelido, né? Então até hoje, se falar Nem, eu sei que é da família ou é da minha infância. Pô. Tem gente que não sabe nem meu nome, tem gente que nem sabe o nome. Mas que falou, eu sei, é de São Paulo. Você puxou na minha memória coisa que eu não lembrava há décadas já. É. Bom, todo Rogério é Rô, né? Sim. O Roger. No meu pai é Rogério também. Muita gente do trabalho me chama de Roger. Em casa, família, me chama de Rô. Mas na quinta série, eu tinha um apelido que eu tinha uma camiseta que eu gostava, que era da Praia da Jureia. E, cara, eu chegava em casa e falava, mãe, lava essa camiseta que eu quero usar ela de novo amanhã. E ela tinha que lavar a camiseta à noite e eu usava a camiseta todo dia. Caraca! Tava repetido. Tava... Escrito Jureia. E aí na quinta série mesmo. E aí a molecada começou a me chamar de Jureia. Meu, Jureia, Jureia, Jureia. E ficou esse apelido. Me encheram um saco porque eu usava a mesma camiseta todo dia. Mas isso tem... Mas e você, de vez você tem um grupo ainda que você encontra desses amigos? Cara, dessa fase não mais. Eu tinha 11 anos, não mais, porque eu mudei de cidade. Acabei desconectando, né? Meus amigos que ficaram foi mais da adolescência pra frente, que ficaram pra vida toda. Mas foi uma... Pô, eu não lembrava disso. Não, e se provavelmente se encontrar o cara... Não vão chamar de Juré, vão chamar de Juré. Porque ficou marcado. Se esses caras me encontrarem, eles chamam de Juré. E apelido, se você não gostasse, principalmente, é aquele que pega, né? Pior ainda. É verdade. Tinha uns apelidos, tinha que disfarçar que você tá tudo bem, porque se você ficasse bravo, aí que pegava mesmo, né? Já era. E tinha uns que não tinha nada a ver, que era pior ainda, né? Porque é de capital da Nova Zelândia, gente, ó. Pelo menos aí. Bom, então se alguém estiver lembrando aqui, aí depois não teve na faculdade, não teve nem Roger. Roger não tinha de Rogério, e Rogério também, Roger. Eu tinha um carioca, que começou com um carioca que trabalhava comigo, que eu chamava Arthur, e ele só me chamava de Roger. No escritório todo. Roger. Aquele sotaque carioca, né? Aí pegou. Então, pronto, pegou a Roger. Não, tu conhece o Roger? Quem é Roger? Não, Roger. Pô, mas o que é Roger? Por causa do nome, né? Top. Então, galera, ó. Rita, Ritinha e algum outro que vocês escrevem, que acho que a gente vai descobrir algum. A gente vai descobrir algum. O Roger, o Rogério e o Jureia é ele que tá aqui com a gente, né? Vamos lá? Vai na primeira? Vamos falar, assim, começar. Você até falou um pouco, né, Rogério, que você mudou já de cidade, já vi você falando isso, mas vocês contarem um pouco, assim, eu gosto de ir lá pra infância primeiro. Como é que foi a infância de vocês? Sempre moraram aqui nessa cidade, você falou que já mudou. Conta rapidamente pra gente, só pra gente entender quem são vocês, né, ali na... A origem, o DNA de vocês. Origem, isso mesmo. Boa. Quer começar, Rogério? Posso começar. Pode começar. Bom, sou de São Paulo mesmo, paulistano. Mas quando eu tinha, acho que 2 anos de idade, meus pais se mudaram para uma cidade aqui pertinho. Não é nem interior, é grande São Paulo, né? Itapecerica da Serra. Mas a gente morava quase numa chácara e eu era muito pequeno, então eu morei lá até os 11 anos, até a quinta série mesmo, né? E, pô, tive uma infância super legal, divertida, assim, tipo, eu tenho mais 2 irmãos, sou mais velho de 3. E, cara, meu primeiro shift, minha primeira mudança drástica de vida foi aos 11 anos, porque a gente tinha ido passar um Réveillon e quando a gente voltou, o cara que tinha o terreno do lado da nossa casa tinha feito uma construção lá que deixou entrar água, né? Porque era um terreno em declive. E a nossa casa, era uma casa grande, né? Em cima de um salão, e ela começou a ceder, rachar toda e tal. E, meu pai ficou apavorado, falou, não vou ficar aqui. Vou embora, não vou dormir aqui, isso aqui vai cair. Vai cair, né? E para uma criança de 11 anos que tá na escola primária, cara, tipo, é como se tivesse sequestrado a minha vida, né? Tipo, no dia seguinte, e eles tinham um apartamento aqui em São Paulo mesmo, no Morumbi. E meu pai nunca foi afeito a morar em apartamento. E naquele dia ele decidiu que ele ia embora, que ele não ia ficar na casa porque tava com medo daquilo cair em cima da gente. E, cara, eu dormi. A minha vida foi sequestrada mesmo, literalmente. Muda de cidade, muda de escola, muda tudo, né?
E naquela época, eu tô falando isso de 1990, Aham. 89. Em 89, não tinha telefone com fio, era difícil. Sim. Então, mudar de cidade, mesmo sendo próximo, significava mudar, de perder conexões mesmo. Não tinha absolutamente condição de ter conexão. Até porque a cultura de usar telefone não era abundante naquela época, né? Você não tinha como ficar ligando para seus amigos, não era disponível para você isso. E então, para mim, foi um grande choque ali, mas abriu tanto caminho bom, abriu tanta coisa nova, né? Eu tenho um amigo que fala que o bom e o ruim depende do que vem depois. Então, no primeiro dia foi muito ruim, mas o que veio depois foi muito bom. Foi muito bom pra minha vida. Enfim, isso é um pouquinho dos meus primeiros anos ali. Legal. Boa. Nossa, imagina. Eu nunca passei por isso, mas deve ser. Não Chocante. mexe, né? Porque imagino na infância, principalmente quando casa, né? Você tem um lugar que você tá e já tem alguns amigos, porque você não já é tão novo mais, né? Você já tem. Não, você tinha muito. Era início da adolescência, da pré-adolescência. Não, porque eu tô pensando, eu tenho um filho de 7 e um de 14. É esse períodozinho de você. Ah, Não, não dá nem pra comparar hoje, porque hoje você viaja, mas continua conectado e se falando. Na época não. Hoje é Não tinha. simples, né? hoje, você pergunta, pô, você fala com o pessoal lá do Jureia, cara, perdeu a conexão. Um ano depois você já tinha outros amigos, outra vida. Antigamente era fácil fugir, você podia passar do lado e ninguém te achava. Já, ninguém achava mais. Hoje, em qualquer lugar, você tá Ninguém acha mais. Hoje é diferente, ó, bem diferente. ruim. E. Olha, a minha infância não tinha internet, não tinha nada, então era tudo brincadeira de rua e coisa de moleque mesmo, sabe? Carinho de rolimã, bicicleta. É mesmo? Colocava 3, 4 pessoas na bicicleta descendo assim, ó. Casa, você morava também? Era casa? Também, sim. Era onde? Em São Bernardo, eu nasci em São Paulo. Minha mãe e meu pai sempre moraram em São Bernardo. A gente cresceu toda a infância lá. E sempre portão aberto, gente entrando, saindo. Minha mãe, ela sempre quis, ela falava assim, olha, traga seus amigos aqui e tudo mais. Depois que a gente cresceu, ela falou que convidava todo mundo, todos os dias, né? É. Alguma coisa para ela saber com quem que eu estava andando, quem eram essas pessoas e tudo mais. Então, foi uma infância muito bacana. A gente todo dia brincando na rua, né? E aqueles desafios de crianças e depois chegando pré-adolescência, um momento meio que todo mundo se descobrindo. Vai, não. E aquelas brigas e você tentando contornar conflitos e tudo mais. Acho que foi super, assim, é o que eu mais lembro, assim, dessa parte de infância. Essa parte, assim, de se jogar, né? De estar na rua De tá brincando, todo mundo O junto. pessoal briga. A melhor coisa que tem criança, cai na porrada, daqui a 10 minutos já estão lá de bem, né? E assim, Falando normal. Mas se resumo. pensar, mudou demais, né? Assim, porque você vê, hoje eu tenho um filho também de 4 anos e eu sempre morei em casa também. Nunca, primeira vez que eu moro num prédio. Mas eu não imagino, talvez, morando mais ainda numa casa, principalmente se não for em condomínio fechado, alguma coisa, porque puta, mudou, é muito diferente, né? Muito. Você estava na rua, que você falou de portão aberto, você não tinha problema, conhecia toda a vizinhança. Hoje é. Exatamente. Conhecia a vizinhança. Hoje você não conhecia o vizinho do prédio. Você não encontra com ele. Você conhecia a vizinhança, você tinha que fazer combinados muito sérios, né? Eu lembro disso com. Saia de bicicleta, minha mãe falava assim: volta antes de escurecer. Pelo E se não voltar. Fazer. Não tinha telefone. Você tinha telefone. também. Então você tinha que ter um nível de confiança alto, assumir algum risco, né? Porque você tá andando de bicicleta na rua. Uhum. E o combinado era o combinado. Quando meu pai chegava do trabalho, a gente tava lá de banho tomado, tudo bonitinho, comportado. Tá. Mas você tinha que respeitar os combinados. Então, isso. Hoje a gente tá muito mais relaxado. Você fala pra mim vir aqui, eu só vejo o endereço de onde é. Na hora de vir. preguiça de ver, vai seguindo, né? Você não guarda mais nem o caminho. Volta no Waze, você só chega aqui. Então, você trouxe muita memória afetiva, né, dessa época, né? Você parava num bar, pedia um copo de água, tomava água de torneira, Sim. você Na conversava. rua, a mulher Na lavando rua. a calçada lá na mangueira. Isso era comum. Eu fiz, nossa, você agora falou essa porra, ia jogar bola e roubava do da macumba, que o pessoal pedia licença, dá licença aí, a água da bica, aquelas porra de. Você viu o pessoal com a bica na rua, daqui bebe. Hoje em dia o pessoal não sabe nem beber água da bica, né? Eu tenho 2 pequenos também, né? E um de 9 e um de 7, uma menina de 7 e um menino de 9. E eles não viveram essa experiência. A gente fica nostálgico porque acha que eu acho que na nossa geração, eu não sei exatamente qual é a idade de vocês, tá? Eu tenho 40. Eu tenho 25. De profissão. Eu tenho 41, né? Quase todos, mas eu tô com 47. Cara, a gente
é nostálgico, mas acho que a gente é a geração que viveu a maior curva dessa transformação. Sim, sem A dúvida. gente passou por muita coisa, né? Eles Sim. não sabem o que é um mundo desconectado. A gente provavelmente viveu, vocês também provavelmente viveram um mundo desconectado. Sim, Sim. E a gente entende essas diferenças, essas velocidades. Tem coisas que são, hoje, Não, sem dúvida. difíceis de Mas assimilar. moro em condomínio, porque assim, eu Sim. tenho a vantagem, não sei vocês aqui, eu moro no Recreio, lá no Aham. Rio, e dei a sorte, que eu moro num condomínio que não é grande, são 80, 90 apartamentos e 30 casas. Então virou um mini bairro. Então eu tinha, por exemplo, meu filho que tem 7 hoje, desde os 4 anos, vivia, cadê o Rodrigo? Não sei, uma hora chega em casa, meia-noite, cadê ele? Sei lá, Sim. 4 anos de idade. Essa é uma Hora chega em casa, e assim, por quê? Porque quando o condomínio é muito grande, e aí vai muito visitante, não dá. Então eu dei essa sorte que você... Você não tá Rola mais. Que aí você vira um mini bairro ali da época, estão andando de bicicleta, de vez em quando lá tu vê eles lá falando do negócio das namoradas, tá ouvindo rir pra cara. Então você fica... Mas nem no sempre é condomínio assim, né? Eu moro no condomínio assim. Ah, É bem. A gente até na pandemia eu me mudei para um condomínio que tinha um pouco mais esse estilo, um pouquinho maior, com um pouquinho mais de espaço para eles, mas não tão grande a ponto de ser uma coisa meio que sim, um pouco acesso tem pouco acesso de gente de fora, né? pode diferença. Pô, meu, é muito bom. Eles- E eles o criam uma- Ita mora onde? Tá, mora em condomínio também? Mora lá, não? Tá Eu morando- moro na mala, né? Você viu que eu trouxe a mala? Ah, não tem. Tem esse pequeno detalhe, né? Que tá sempre viajando. Aviação. Onde você mora? Depende de qual mês, qual a data. O que você pedir tem naquela mala, viu? É. Então, se a gente se encontrar por aí, você fala, precisa de tal coisa. Tem aqui, né? Não, boa, ó, já estamos sabendo. Mas vou até aproveitar aí a pergunta do Fábio, pra Rita e depois o Rogério responde o seguinte. Vocês lembram desse período de infância? Qual foi a primeira recompensa, o primeiro dinheirinho? É porque não necessariamente o dinheiro pode ser alguma coisa que você fez que foi uma conquista, porque uma coisa é os pais darem, né? Outra coisa você fez aquilo ali para conquista. E qualquer período, porque aqui eu falo, já teve investimento aos 9, promoção aos 13, já teve gente fazendo dropship, que era assim, a pessoa queria aquela canetinha, não, calma aí, deixa eu convencer ele. Pô, tu quer vender aquela canetinha? Ó, quer quanto? Aí o cara ganhava um dinheiro no meio. Já teve de tudo aqui. Então você lembra assim, aquela primeira recompensa, primeiro dinheirinho. E se a gente perguntasse para alguém que estudou com vocês na quinta série, na infância, quinta, sexta, o que eles responderiam de vocês? Quem eram vocês? Era o cara da frente, do fundão? Era o representante? Era a apresentação? Então, o que vocês lembram assim, na primeira recompensa? E se eu perguntasse pra essa galera, quem eram vocês lá? O que eles responderiam? Não é você, não, hein? O que vocês acham que eles responderiam? Olha, tive fases, viu? Eu nunca fui a mais estudiosa, assim, das salas, na escola e tudo mais. E eu tenho um lado, assim, eu vou em dois lados. Eu sou bem reservada e extremamente comunicativa. Então, depende com quem eu tô, o ambiente que eu tô. E na sala de aula era assim, às vezes ficava meio tímida lá, às vezes ficava... Né? E depois, quando eu cresci mais, eu já fiquei na turma do fundão, conversando e tudo mais, na época da faculdade, de ensino médio. E eu fui navegando assim. Hoje em dia, eu também continuo sendo assim. Se você me chamar num evento, alguma coisa, estou lá conversando com todo mundo. E dependendo de onde eu tô bem reservada, escutando muito, falando pouco. Então eu vou meio que dosando isso. Eu acho que é bacana, porque muitas vezes a gente vai num local e a gente quer aparecer, a gente quer falar, a gente quer, né? E muitas vezes você tem que ficar quieto e escutar mais. Quando você se abre para escutar mais, você aprende mais. Eu acho que é super bacana isso. Com certeza, esse é um bom... Mas então, e trabalho, você ir lá apresentar, você não, deixa que eu ajudo a fazer, vai auto-apresentar pra mim lá. Eu fiquei anos assim, faz uns 5 anos, 5, 6 anos mais ou menos, que eu comecei a sair de trás para apresentar. Mas antes eu sempre colocava alguém do time, falava, olha, apresenta lá, não sei o quê. E aí depois eu tinha uma vida totalmente offline, até 2019 mais ou menos, totalmente. Não tinha, a última que eu tinha era Orkut. E aí em 2019 eu entrei. Não, Orkut não. Que Orkut? Que é muito tempo atrás. Né? de 2010. Orkut, não sei nem o que é isso. Tem geração que vai estar... O pessoal vê iogurte, o pessoal entendeu iogurte. Isso daí mesmo. E aí depois eu fiquei online e mudou toda a vida, né? Porque eu descobri que dava para ter algumas coisas assim super bacanas de trocas, de conhecer pessoas, até conhecer tantas pessoas assim que a gente tem lá no meio todo. E eu aprendi também a dosar isso, né? Lado pessoal, lado profissional também, a vida offline com online, estou sempre online, mas
também trazendo aprendizados do online para o offline. Ó, um segredinho aqui antes pro pessoal. Ah, não, tem que falar do dinheirinho. Aham. Nesse teu período que você foi pro fundão, É. quantas vezes ia pra coordenação? Já foi pra coordenação? Foi convidada pra convidar pra ser. Deixa eu te convidar pra sair Eu da. imaginava a Rita ir pra coordenação. Sair, te convidar pra sair da sala. Nunca foi convidada a dar um pulinho ali na. Nunca? Não, eu não era das mais estudiosas, mas. Assim, não queria Nunca assinou um livro de presença na sala da Não. coordenação. Lá. Não. Então não. Eu tentei. Agora ela falou assim. Eu também não imaginava. Agora ela falou, não, fiquei um período com a turma do fundão. Falei, opa, juntou ali com a turminha, foi algum bom. Mas era o pessoal de boa, viu? É. Era. E aí, lembra da primeira recompensa, o primeiro dinheiro, a primeira coisa que você. Eu não ganhei muito dinheiro, não. Não. Naquela época, ó. Não, tô falando nem de dinheiro, eu falo assim, aquela coisa do. Eu De sei. infância, juventude, vende coisa na escola, ou cria alguma coisa, você fala assim. Putz, isso aqui eu ganhei porque eu mereci, não foi porque minha visagem era, né? Coisa, né? Então, isso que eu falei que eu não ganhei muito dinheiro, que na época tinha muito fiado, né? Então a gente, como a casa era sempre aberta, na época da infância, a gente fazia gelinho e tentava vender para os vizinhos. Os vizinhos falavam que lá, então. Boa, A gente que falava, vou pagar depois. Então a gente ganhava o dinheiro, mas às vezes não ganhava, ficava fiado. Já tinha que mandar um setor de cobrança lá. Gelinho, lá no Rio é gelinho, não? Não, lá é sacolé. Sacolé. Essa colher no Rio, né? Pô, mas Aqui gelinho. era gelinho. Incrível, né? Na infância ali. Não, e vocês mesmo faziam, né? A gente tomava também, às vezes nem ficava pronto, né? A gente não tinha tanto assim pra vender. Foi uma guerra, né? Não, essa é uma boa. Tinha um gelinho que é aquele especial lá, que era. Você colocava um leite condensado. Esse era mais. Não, já cobrava mais. Não, boa. Caraca. Será que eu fui isso? Não. Eu lembro que eu tive uma época. Nossa, chegava a ficar velho. Existia acho que era de umas bolsas de mercado que tinha um negocinho preto assim pra segurar uma bolsa de. Não sei se era de. Não é papelão, era de carmo. Igual. As bolsas de mercado não era de saco plástico. Era a bolsa de mercado. Sim, é como se fosse um arame. Como se fosse arame, só com um negócio preto. Porque ele tinha uma borracha pra... Que aí depois teve um período que ficou, pelo menos, a gente tinha uma moda de fazer umas pulseiras, tu botava o nome e tudo, aí você esticava aquilo, passava a linha. Eu falei, cara, eu conseguia. Aí tu botava o nome naquele negócio, aí tu fazia e depois vendia também, inventava a regra. E aí, Roger? Cara, eu era da bagunça. Aquela que quando ele perguntou quantas vezes foi na coordenação? Cara, acho que pelo menos uma vez por mês, uma vez por. Não era tanto assim, mas assim, eu era da bagunça e as professoras queriam morrer porque, cara, eu ia bem na escola. Eu não tirei nota má, não era o melhor aluno, mas eu não tirava nota ruim, passava sem recuperação, tudo. Mas era do fundão. Essa era a pior do professor, né? Ele não tá, que eu vou reprovar ele, mas não. A nota era boa. E meu filho é assim hoje, a minha filha é toda certinha, igual a mãe, assim, ela é bem como falar, disciplinada com tudo. Meu filho é, tipo, largado, mas o bicho vai muito bem na escola. Mas toda hora, mas é igualzinho, parece uma copa. Não adianta nem brigar, né? Legal, porque eu percebi, você estava falando de grana e de como você faz a sua primeira grana lá, e depois de muito tempo, né, quando eu fiquei adulto, eu percebi que esse você vai descobrindo o que você sabe fazer melhor, né? Sim. Quando você é jovem, você fica com muito questionamento. Mas desde pequeno eu transitava em muitas turmas. Então eu era da turma do fundão, mas eu não era contra nenhuma outra turma. Eu andava com os caras com o CDF, andava com os outros caras que eram skatista, andava com todo mundo. Com todo mundo eu tinha um nível de conexão, até fora da escola mesmo, assim, tipo de amizade mesmo. Tanto que a galera às vezes nem entendia, porque eu tava numa turma, eu tava na outra. Eu corroboro dela que eu sou mais reservado, assim, né? Então eu não consigo. Às vezes tem amigos que, os caras moram na casa do outro, abre a geladeira, entra sem bater na porta. Eu gosto da cerimônia. Sim. Mas eu gosto de não estar preso a nenhum grupo, porque, né, principalmente na infância e na adolescência, você é coagido a pertencer de escolher uma coisa. Pô, igual era na década de 90 era música. Se você era roqueiro, você gostava de rock, você não podia conversar com quem ouvia pagode, né? Senão você tinha. Eu gostava. Eu ia pra show de rock, mas eu também ia. Mas deixava o cabelo grandão? Não era roqueiro. Nunca fui, eu nunca mergulhei. Mas eu não gostava de ser preso a uma coisa em que a palavra já ficou meio chapada, mas eu era meio eclético, assim, nas turmas pra poder andar. E isso cria uma vantagem muito boa pra você. Porque às vezes você conectava interesses que não estavam conectados, né?
Então você percebia pessoas ali que tinham Perfeito. assim, uma necessidade de alguma coisa, com outro porque num ambiente comum eles nunca iam se relacionar. Você botava os caras para se relacionar, tudo de forma intuitiva, a gente não fazia isso. E isso me gerou grana, porque, pô, trocar videogame, vender e alugar. Tinha uma época de cartucho, você soprava cartucho, tudo. Eu fazia camiseta pra quermesse, a gente pegava lá, era amigo de todo mundo, comprava uma porrada de camiseta e vendia as camisetas, como se fosse um abadá, nem sabia que existia, mas tipo, como se fosse um abadá e fazia um dinheirinho. E, pô, era Você ali com quantos anos, mais ou menos? 12, 13 anos, Novo. Molecão mesmo, assim. E quando foi 17, provavelmente era aquele cara que vendia os ingressos da festinha, que era comprar lá. Deixa, já que você navegava em todo mundo, vamos fazer uma festinha, vende lá pra turma os Já ingressos. tinha os contatos, né? Não, e eu sempre gostei de vender, de fazer. Memórias boas, hein? Eu tô lembrando de muita coisa que eu Já manda aí. não lembro. A gente sempre fala aqui, né, com grandes executivos, que nem você falou aqui logo no começo. E sempre tem uma curiosidade de saber, talvez, ali algum perrengue, assim, nessa fase, talvez, de transição entre com a adolescência, meio que já trabalho, se foi simples, não foi, se era perto do primeiro trabalho, se pegava transporte público, se ia de alguma outra forma. Porque hoje, quando a gente, né, fala sobre isso e vê pessoas como vocês, assim, em grandes posições, liderando muitas pessoas, principalmente hoje a juventude acha que isso foi muito simples, né? Não, chegou, deu certo na vida, deu a famosa sorte. Ou era indicação, puxou. Ou era indicação, era assim... Como é que era, assim, foi essa transição para vocês entre período, talvez, ali entre adolescente, meio que escolher uma profissão, ir para um trabalho, ter uma formação, estudo, foi fácil, não foi? Simples? Boa. E essa boa pergunta, pessoal, acessem lá do Fábio, a galera, porque a história dele dessa transição é um bom perrengue para vocês conhecerem. Legal. Que legal. Acho que a carreira, assim, não sei se alguém tem, né? Mas não percebo como linear, aquela coisa sempre, né? No céu de brigadeiro, essa coisa assim. Tem sempre os altos e baixos. E principalmente na adolescência, no ensino médio, mais ou menos, várias pessoas às vezes não sabem o que quer ainda, que carreira que vai seguir. E eu também não tinha muita certeza, não. Uma coisa que eu sabia que eu gostava, mas eu acabei não seguindo, assim, tipo, engenharia, alguma coisa assim, né? Que eu sempre gostei de carros, de motores. E quando eu era criança, acho que ninguém nunca falou isso, porque parece até meio bizarro, meio estranho, né? Mas eu gostava de posto de gasolina, porque eu ficava olhando os caras assim, ficava pensando, nossa... Eles veem tantos carros em tão pouco tempo. Eles são muito... privilegiado, porque você gostava... E aí começava a olhar, eu tinha uma pastinha que eu guardava todos os carros e revistas, assim, tudo, né? E anos depois, imagina, eu me formei em turismo, nada a ver, né? E anos depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Ford como piloto de eventos off-road. Aí eu me realizei lá, falei, cara, eu vou ficar aqui pro resto da vida, né? Mas deixa eu aprender. Piloto do off-road. De eventos off-road da Ford. Olha só, tá vendo? Por isso que é bom perguntar. Eu fui para vi uma oportunidade, era para ser instrutora de test drive, sem saber nada de mecânica, nada. E todos os concorrentes, a maior parte homens, eles sabiam, praticamente todos ali sabiam. E quando eu fiz a entrevista, eu falei que eu não sabia nada de mecânica, eu sabia dirigir, fazer uma baliza boa, mas que eu estava disposta a aprender. Aí passei para ser instrutora de test drive. Comecei a estudar e depois lá dentro, a gente está sempre, né? Por isso que é legal escutar, né? Eu fiquei sabendo que tinha esse eventos off-road aí da Ford, que eles estavam buscando pilotos. Aí eu pensei, gente, o que será que precisa para ser? E aí eu falei que eu queria, fiquei estudando e eles falaram, você vai com a gente numa viagem pro litoral norte, nós vamos em comboio, né, com a Ranger lá, cabine dupla e tudo mais, e você vai e a gente vê como que você lida. Que interessante. E aí foi, lógico que tudo com uma base, com a explicação toda, eles tinham todo um planejamento, porque a gente tinha que seguir uma trilha off-road, tive toda a explicação técnica e tudo mais, e acabei ficando lá 1 ano.
E depois tive que sair, só saí porque tinha que fazer estágio obrigatório da faculdade. Se não, mas tá vendo? Se não, ia... Assim, nunca. Rita, pilota de off-road, piloto. Não, mas o perrengue. Teve alguma situação do início aí que teve alguma situação que você ferrou, deu alguma. Hoje veio até engraçado, né? Mas teve algum perrengue nesse início aí dessa. Você falou assim, pô, não deu certo, tentei, deu problema, no dia que eu tinha que dirigir, esqueci a chave. Olha, eu tive que levar uma pessoa de alta liderança lá, da empresa, e foi a primeira vez que eu fui num caminho que era um penhasco, assim, praticamente. E eu não tinha muita experiência, e eu sou muito focada, então e começou a chover também toda, eu falei, meu Deus, não pode acontecer nada de ruim aqui. Então, eu passei por imagina, você tem a trilha toda lá, você passa por rios e tudo mais, e você não sabe direito o que vai acontecer no momento e você tem que lidar com aquele desafio. E foi super bacana, porque tudo que tinha de desafio lá era ao extremo. Vários carros ficavam atolados, então tinha toda uma programação, tinha os jipes que tiravam esses carros atolados no meio do caminho, né? Alguns chegavam lá para a praia, a maior parte dos carros chegavam lá. Outros chegavam muito tempo depois, né? E a gente foi aprendendo a lidar com situações de imprevistos, mas de coisas também que corria risco. Sim. E eu sempre busquei. Aí fiquei pensando, caramba, porque a vida toda eu fiquei buscando risco, alto risco, esportes radicais e não sei o que lá, né? Hoje em dia já nem tanto, que eu tenho 2 filhos e falo, não, né? Não dá. Os esportes radicais é cuidar dele, né? Exato. E desde o início, então, quando comecei a viver isso, desde muito jovem, eu acabei sempre buscando em cada empresa que eu ia, em cada projeto, risco. Alto risco, tipo, a gente tem que começar do zero. Entrei na empresa que não tinha nome, não tinha avião, não sabia onde ia ser a operação, ainda não tinha definição. Eu falei, eu vou. Se não der certo, tem outro caminho, mas eu vou apostar e vou ajudar também a criar do zero. Então, acho que tudo isso, aquele início, né, com um monte de perrengue e lama, literalmente lama, acabou ajudando a trilhar caminhos assim diferentes em vários segmentos e tem ajudado bastante aí. Pô, nunca ia imaginar. Tem gente Nunca assinou o livro. Não, nunca assinou o livro, a gente jogou pra perguntar. Não deu, não caiu, mas essa nunca. E aí, pilota também Jeep, off-road? Não, Helicóptero. não, mas eu me vejo também um pouco na história dela no sentido de que os perrengues ali forjaram e apetite por risco, né? E é difícil quando você fala isso no intraempreendedorismo, né? Porque hoje as carreiras podem estar muito formatadas, você cumpre. Agora, quando você não está vendo, né? No meu caso aconteceu a mesma coisa que o dela, né? Eu tive cresci numa família em que eu era encorajado para ir para as Forças Armadas, para ser funcionário público, né? Para fazer uma carreira como meu tio, meu avô, enfim. Então todo mundo tinha. Na vida militar. Então eu fui fazer curso preparatório para EPICAR, né? E na época, em 1991, isso aí, e não deu certo, porque eu acho que era na época do Collor e teve um gap, não tinha. Ficou um ano, foi a única vez que ficou um ano sem concurso para EPICAR. E aí eu não pude fazer, fui prestar para o Colégio Naval. Prestei para o Colégio Naval, que é no Rio de Janeiro, né? Mas não era a minha primeira opção. Eu queria mesmo ir para a Academia de Agulhas Negras. E não consegui. Cara, assim, fiz curso preparatório, era punk, era super. A prova é muito nível alto. Aí eu fiquei frustrado e tal, mas aí meu pai trabalhava em metalúrgica, trabalhava na Caloi, né? Que era uma empresa de bicicleta que todo mundo conhece. Nossa, sim. Ela era gigante aqui em São Paulo. Quem nunca teve aquela hora? Não é? Quem não teve? Era gigante. E aí eu falei, pô, vou trabalhar com meu pai, né? E tentei. Aí eu acabei entrando pelo Senai, fiz Senai, né? Fiz eletrônica. Então eu era um cara de exatas, né? Tipo, então. E aí eu descobri que eu não queria fazer aquilo. Que você tem uma não, você falou, putz, não era isso também que eu queria. Mas aquelas formações todas me ajudaram muito, né? Porque é uma régua muito alta fazer uma preparação para colégio militar, você tem que estudar muito. Estudar eletrônica e matemática avançada é também uma disciplina mais pesada.
E aí os amigos estavam indo fazer. Eu tinha um amigo que trabalhava numa agência de publicidade, ele fazia SPM. E eu falei, pô, e era mó barato, o cara tinha uma puta vida legal. Puta, achava a vida dele incrível, assim. Ele desenhava pra caramba. Então eu falei, pô, eu queria ser igual a ele. E aí, cara, eu e mais 2 amigos fomos estudar publicidade, né? E aí eu fui estudar publicidade. E aí eu me encontrei, porque eu falei, puta, é disso que eu gosto. E aí eu tive muita sorte, porque como ela falou, eu ia atrás mesmo, eu cavucava. Então eu fui atrás de conseguir. Dentro da Caloi ainda, eu fui atrás de conseguir um estágio numa produtora, consegui. Comecei a trabalhar, era tudo muito pequeno, muito inicial, mas a gente estourou, começou a fazer muita coisa para. Então eu comecei a fazer televisão ao vivo Globo, dos 18 até os 22 anos, intensamente, todos os dias, até final de semana. Rio de Janeiro, então, na tua terra, pra caramba, porque eu fazia futebol de quarta e sábado e domingo. Esporte, fazia Sai de Baixo de segunda e terça-feira na TV Globo, e fazia produção do Faustão, Pegadinha e tudo mais durante a semana. Eu trabalhava nessas três produções que eram São Paulo. Naquela época, em 1995, 6, a Globo não existia em São Paulo, só existia no Rio, e aqui em São Paulo era um bando de... Tinha um monte de casa alugada aqui no centro, a Angélica e tal, então cada um era uma produção. O Faustão era uma, Video Show era outra, e esporte era outra, tudo espalhadinho. Cara, isso foi uma baita escola. Tanto que eu tranquei a faculdade 2 vezes, porque não dava pra conciliar com a vida que eu tava vivendo. Eu tava no meio de tudo aquilo, vendo acontecer, começando a ganhar, mas, cara, ali eu fui cavucando as minhas oportunidades, né? Tipo, indo atrás mesmo de... E aí entrei nesse mundo da comunicação, né? Aí um dia também eu falei, pô, passei muito perrengue trabalhando em TV. Cara, muito perrengue pra descobrir também que tem falso glamour pra caramba nisso. Mas tudo isso que eu vivi pra trás me credenciou muito, porque em TV ou você era da engenharia ou você era da produção. Ou você era artista ou você era técnico. Sim. E eu trafegava muito bem nos 2 universos, né? Então, isso foi uma coisa que... Já no teu DNA de conseguir navegar bem todo, já usou, já ajudou. E de ter estudado exatas, né, e humanas ao mesmo tempo lá também, por causa da publicidade. Então, pô, isso me ajudou pra caramba, deu uma acelerada. E transformei os perrengues de TV que eu não queria, né? E eu peguei muito no que você falou sobre como você começou lá na Azul, porque aconteceu comigo a mesma coisa. Eu acabei saindo de TV porque eu não gostava muito, fui para uma agência e acabei tendo a oportunidade de trabalhar na Polishop. Quando eu fui trabalhar na Polishop, a Polishop não existia. Não existia ainda. Não existia. Era uma startup, faturava nada, era horrível, era um prédio feio. Vocês falavam assim, putz, grego, o que é isso aqui, né? Mas quando eu ouvi o desejo que ele tinha, porque ele estava planejando, e o interesse dele em mim era porque ele queria montar uma TV e eu sabia fazer aquilo. E ele falou, eu quero montar uma produção de TV aqui, quero isso, quero aquilo outro, e tipo, me mandou uma visão de futuro assim. Falei, pô, aqui eu vou ser, em vez de eu ser rabo de elefante, eu vou ser a cabeça do rato. Sim. Pode ser que dê tudo errado, mas eu tinha 20 e poucos anos, tinha 25 anos. E aí eu também falei, quer saber? Vou arriscar. Meus amigos queriam morrer, porque eu falei, é tudo de agência de publicidade, executivo de empresa, falou assim, como é que você vai para um lugar desse tamanho? Que na época quem dominava a publicidade era cerveja e cigarro ainda, né? Então varejo era tipo submundo. Patinho feio. Você vai pro submundo da publicidade, vai trabalhar numa empresa de varejo, credo, mas, torceram o nariz, me falaram um monte, e falei assim, puta, mas eu tenho a chance de fazer do jeito que eu gostaria, porque lá ninguém sabe fazer. Perfeito. E eu não gostava de uma porrada de coisa em publicidade e em TV, que era essa coisa do falso glamour. Então aí, pô, eu peguei isso pra mim e falei assim, é minha oportunidade. Cara, deu certo. Boa. E aí, até aproveitando esse ponto de vocês, porque assim, você tomou a decisão de começar e você também tomou a decisão, deixa eu arriscar. Teve alguém que ajudou, inspirou vocês nesse momento? Porque quando a gente está aqui dentro do ambiente familiar tomando conta, tudo bem, mas quando você começa a ir para esse mundo e tomar as decisões, agora, mega experiente, fica mais conexões, fica mais... Mas no início, de vez em quando, dá uns medos de será que vai, será que não vai, será que não vai? E aí eu volto a repetir, as pessoas
quando a gente sai das grandes capitais, acha muito que eu não tenho ninguém para perguntar, não tenho ninguém para inspirar. E teve até um dos episódios que a gente gravou que eu nunca tinha parado para perceber, cara. Professores são boas inspirações para você perguntar também, né? E teve alguém, quem foi a inspiração de vocês, ou quem deu um apoio nesse momento de dúvida? Aliás, já teve alguém também fora da família, porque normalmente a família acaba. Teve alguém fora da família que ajudou nesse momento de dúvida? Pô, como você falou, você conversou com alguns amigos e os amigos falaram, pô, tá maluco. Tá bom, ouvi opinião, não quer dizer que eu vou seguir. Teve alguém que falou assim, cara, dessas minhas primeiras, minha início na minha carreira, ou transição de carreira, alguém que inspirou vocês e não num, sei lá, dessa época, eu nem lembro quem é. Jack Welch, por causa da metodologia, sei lá quem eram os gurus da época. Jack Welch, no meu... Eu sei os gurus da época, mas de vez em quando o guru tava aqui do teu lado, muito melhor do que uns caras desses. Então, nesse período, assim, tinha alguém que inspirou vocês mais próximos, até pra essa turma falar assim, cara, não adianta vocês ficarem buscando lá no planeta não, cara, tá, de repente uma inspiração tá do teu lado, você não tá percebendo. É verdade, tem que prestar atenção aí nessa parte aí de quem tá ao seu redor, porque ou te coloca, ou puxa para cima, né, ou para baixo. E nessa parte de entrar numa empresa que não tinha nome, que não tinha avião, que não tinha nada, assim, eu estava na hotelaria, a minha mãe, ela foi bem apoiadora. Apoiadora? É, muito. Meu marido também. É mesmo? A minha mãe mais, porque ela é muito positiva. Até hoje, assim, ela é muito mais... Ela tem um espírito mais jovem do que todo mundo reunido. Como é que é a nossa mãe? É Rosa. Rosa, boa. Era uma festa, né? Fazer qualquer coisa. Até hoje ela mantém isso, assim, essa animação. Ela quer reunir as pessoas e... marca aqui em casa, todo mundo dorme aqui. Bem nesse estilo, assim. Então ela sempre foi bem positiva, porque ela falou assim, vai, tenta, se não der certo... Você tem aqui em casa, tem a gente apoia e tudo mais. E eu falei, caramba, eu precisava de uma pessoa. Por quê? Todos os amigos falaram não. Não vai. Como que você vai fazer isso? Nem conhece a empresa. Tá vindo alguém de fora para investir no Brasil, não sei o quê. Você nem conhece direito e tudo. Aí eu falei, puxa, eu vou. Eu vou, acho que mesmo que se de repente não der certo, a caminhada... Sim. Né, de tentar fazer a coisa acontecer já é um grande aprendizado. E quando você tem algo que não vai muito do jeito que você acha que deveria ser, quando você não atinge o objetivo, essa caminhada vai te fazer mais forte. Sim. Vai te fazer assim, a raiz vai ficar, né? Você vai ficar mais... raízes mais profundas, assim. E ter esse apoio é fundamental, né? Porque exatamente. Uma em comum entre vocês dois é, se não der certo, volta, vai fazer outra coisa, né? E não é o fim do mundo. que eu acho que hoje, eu acho que hoje tá mais simples esse tipo de pensamento, assim, eu tenho os adolescentes, meu sobrinho, troco um pouco de ideia e já tem um pouco disso, assim, de, não, eu vou lá, se eu não gostar eu saio, eu faço outra coisa, entro na faculdade e mudo, não tá fechado, assim, como, pelo menos foi mais no meu antigamente era aquela, eu tenho que entrar na primeira, eu tenho que ir na primeira, não posso errar. Tem que ter estabilidade, né? A gente era doutrinado a pensar em segurança, né? O concurso era algo que eu também pensei, uma época da minha vida de fazer concurso, era um negócio que você falava, puta, não, vou entrar lá e tô garantido agora, né? Não vou ser de nunca mais lá, não tenho perigo de ser mandado embora. Você pensava nessa estabilidade primeiro, assim, de correr muito risco. Mas tem um tempo do pensamento positivo também, né? Mais do que a estabilidade, você ter pessoas com a energia positiva, vai dar certo, isso também. Cara, ela falou da mãe, né? No meu caso, o meu pai foi meu pai, né? E meu pai sempre teve uma postura que eu acho que provavelmente a tua mãe também tinha, que era ele sempre me transmitiu muita confiança, eu me sentia muito seguro. Então eu não tive uma infância onde ele me criticava por tudo que eu fazia errado. Ele direcionava, tinha sempre um jeito positivo de me encorajar, né? E não de me criticar. Então, cara, na hora que eu assumi riscos de fazer... e disso pra tudo, tá? Eu só lembro de um dia que eu comprei um apartamento podre, uma coisa horrorosa de feia. E aí meu pai olhou assim e falou, meu Deus do céu, você vai comprar isso aqui? E eu contando pra ele que eu imaginava que ia ser o apartamento, né? A única vez que eu vi ele me desencorajar, assim, porque normalmente ele é super confiante e vamos embora. Ele confiava... Então o negócio era muito ruim mesmo. Assim, do que você viu, né? Mas ele não tava vendo, Não, você comprou ou não? Eu comprei. Depois eu tomei até gosto. Eu comprei. Se você olhasse, você não comprava, não.
Eu fiz tudo, até a pessoa com o dia que eu comprei, eu aluguei uma casa para ela, cuidei da mudança dela, fiz tudo, porque a pessoa era uma oportunidade e a pessoa estava paralisada, já era uma senhorinha, ela não tinha muito quem ajudasse ela tal, e ela estava meio assim, eu falei, não, eu ajudo a senhora a fazer tudo. Aí ajudei ela a fazer tudo, instalei ela numa outra casa bonitinho e peguei o apartamento todo mas era um momento bom porque ia valorizar ali o local. O local era muito bom. Mas meu pai não comprou essa. Mas meu pai, eu acho que a criação, quando você é criado com segurança, você não tem medo de tomar esse tipo de... E quando você é jovem, você não tem medo nenhum. Porque agora com filho, cara... Já pensa aí umas 3 vezes antes, né? Já manda outra, emenda outra aí. Eu estava falando da aviação, né? Assim, eu sou do mundo financeiro e nunca saí desse mundo financeiro. Eu entrei em banco e sou banco até hoje. E eu sempre, quando eu tô na aviação, acho que tem boas histórias, assim, porque pode ser boas, eu tô dizendo, pode ser que também tem histórias que não são tão boas, né? Sim. Mas sempre tem lá, né? Partida, chegada, despedida, o reencontro. Tem alguma história bacana aí ao longo desses 20 anos, assim, uma ou duas histórias que você fala, puta, essa aqui me marcou, essa aqui é interessante, isso aqui eu não vou esquecer, ou eu conto pra alguém sempre essa história? Não, essa é uma pergunta boa, porque as pessoas, eu tô lendo, eu não sou de ler, mas eu falei, vou meter a mão pra ler, tem um amigo que me deu o livro dele, mas você vê que tava rasgado, assim, que era Romantize Seus Negócios. E eu comecei a ler, tem umas histórias bacanas. Então, esse é um negócio legal, que quando você tá trabalhando, existem algumas situações que faz você se apaixonar pelo teu trabalho e falar assim, cara, olha o que aconteceu aqui olha o que eu vi, de repente, um sonho da pessoa comprar um aparelho, alguma coisa que nunca imaginava, que sai todo feliz. Isso é legal, isso é legal. Porque de vez em quando isso acontece, as pessoas não percebem. Acontece cada coisa bacana no teu trabalho e as pessoas não veem. O atendimento a cliente é uma fonte de coisa legal. Não, e as pessoas não vê, assim, alguém falou aqui que coisas simples que são extraordinárias, né? Que fala assim, pô, cara, olha que eu tô trabalhando num lugar legal. Boa pergunta, e aí? Nossa, de aviação, imagina, 20 anos tem muito. Tem muita História, por isso que eu tô dizendo, tem muita história. Tem uma que me marcou muito, e marcou muito a pessoa que eu fiquei sabendo depois que marcou bastante, que foi um voo, eu comecei na linha de frente lá na Azul, e tava num voo uma criança e a mãe. Um voo de 2 horas e pouco para Salvador, e essa criança, eu não tive nenhum momento assim de contato, assim que eu fiquei conversando. Eu passava, sorria, entregava lá um salgadinho, alguma coisa, e foram assim momentos só mais simples assim. Mas no final do voo, ela muito tímida, não me entregou um papelzinho direto, a mãe dela entregou e era um desenho, ela tinha feito um desenho, colocou a data, a rota que ela estava voando, e ela tinha feito eu lá com o uniforme, com a roupa e tudo, e ela colocou de alguém que não te conhece e te admira. Uma criança de uns 10, 11 anos, mais ou menos, por aí, e aquilo me marcou muito, porque eu não tive contato direto com ela, e marcou de alguma forma essa criança, né, esse momento, ela viu, acho que eu interagindo com outras pessoas ali também. E depois, 9, 10 anos depois, eu encontrei esse desenho porque eu já me mudei várias vezes de casa. Encontrei esse desenho e falei, gente, que momento bacana. Ela escreveu o nome dela inteiro nesse desenho. Aí eu fui onde? Lá no LinkedIn, né? Falei, vai que eu encontro aqui. Coloquei o nome inteiro e caíram algumas pessoas. E fui buscando, eu não sabia como que ela estava. Foto, e aí vi alguma coisa relacionada à arte, a desenho, e a menina desenhava já muito bem. Busquei, escrevi uma mensagem privada, tempos depois, uns dias depois, ela escreveu e falou que era ela mesma. Nossa. Que estava no voo. Que legal. Muito tempo atrás, ela estava na época de faculdade. E ela lembrava, ela falou que eu não lembrava do desenho, porque ela desenhou, não ficou com uma cópia, ela fez e me deu. Mas que ela lembrava daquele momento, daquele voo. E aquilo me marcou muito. Falei, caramba, que bacana. Passam tantas pessoas na nossa vida. Hoje, vim aí no caminho, conversando com uma pessoa totalmente desconhecida. E você não sabe quando que você vai encontrar novamente essa pessoa. Então, a gente tem que, acredito assim, cada pessoa que passar, a gente tem que deixar um pontinho nosso, a pessoa também deixar um pontinho dela. E se a gente tá cheio de problemas, de situações para resolver, desafios e tudo mais, mas por que não deixar essa pessoa um pouquinho melhor, né?
E saber dessa história, ter encontrado essa pessoa foi muito... Nossa, Que deve ter legal. ficado super surpreso, né? Você imagina, você receber uma mensagem 10 anos depois. Foi muito legal. Não, é bom deixar marca, a gente tem que deixar marca na vida das pessoas. A gente pode fazer isso, né? Até você dar uma atenção, as pessoas, não precisa nada extraordinário. Mas uma coisa legal é que, assim, nós somos percebidos e nós somos exemplo o tempo todo, mesmo por pessoas que não nos conhecem. Então, assim, É isso mesmo. eu acho que a gente tem que ser quem nós somos, a gente tem que ficar querendo usar teatro corporativo que for, mas acho que isso é importante até por causa dos nossos atos. As pessoas, nós somos espelhos para pessoas que a gente nunca viu na vida há muito tempo e de repente falou assim, cara, você pode ser uma inspiração. Nunca te vi, mas você foi uma inspiração. E na narrativa também, por exemplo, na empresa, acabei até falando uma vez assim para eles, para os comissários, que eles atendem milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas ao ano. E cada pessoa que está lá, ela está por um motivo. Às vezes ela está feliz, ela vai comemorar uma viagem de formatura, casamento, tem gente que vai para se despedir de alguém, então tem gente que vai para fechar negócios, tem vários motivos, né? E você não sabe por qual motivo aquela pessoa está viajando. Então, você entender que você está fazendo alguma diferença para a vida daquela pessoa, seja através de um sorriso, tem pessoas que vão querer mais um abraço, você dá um abraço, tem gente que só vai querer a troca de olhares, então você tem que estar disposto a isso, a entender, a fazer essa leitura e se conectar com as pessoas. A gente fala muito das marcas, de conexão e tudo mais, mas é isso mesmo, a base de tudo, acredito que é o relacionamento, algo que você faz muito, né? A base de tudo são os relacionamentos, e os bons relacionamentos aí derivam dos bons negócios. Eu acredito que é muito conexões genuínas, né? Sim. Dentro e fora da empresa, né? Que top. E teve alguma história E aí? que você marcou? Dentro do varejo. Não, em varejo deve ter muita também. Nossa, tem. Cara, tem muita história. Tirando aqueles que vão fazer sacanagem pra poder aparecer publicidade, o Fabinho. Toda vez alguém vai lá querer reclamar do cara, querer reclamar de. Enfim, tem coisas que acontecem, mas tem coisas que a gente vai de sacanagem, né? Tirando isso. Tem uma história bacana. Cara, tem uma coisa que hoje é muito falada, que é o live commerce, né? Tá. E isso, em 2006, a gente estava crescendo, a empresa estava crescendo. Eu já tinha montado a TV e a produtora, então a gente fazia a Polishop ficou conhecida como Falcon and Soccer, organizações tabajaras, era tudo dublado, né? E o meu papel era transformar aquilo numa produção nacional. E em 2006 teve um evento em que quase tudo que a gente vendia, 99% era importado. E a gente teve um evento lá de uma coisa que aconteceu que fez com que a gente não pudesse acessar os nossos produtos que estavam no porto. Então a gente ficou sem poder entrar retirar nossos produtos, e aquilo criou uma crise, porque e agora? Como é que eu vou continuar vendendo? E tinha horário de TV já comprado, tinha que fazer as emissões, e você não tinha, e a venda era só por telefone, você não tinha como vender. Aí, cara, a gente falou, quer saber, né, o que a gente pode fazer, né? E aí, o pessoal do comercial, o próprio João, foram para os fornecedores nacionais, Philips, Electrolux, caras que a gente não se relacionava na época. E do meu lado eu falei, eu montei uma estrutura rapidinha lá, porque lembra, eu fazia o evento ao vivo, jogo de futebol. Falei, vamos fazer ao vivo. Vamos fazer ao vivo esse treco aqui. Tipo, vamos passar a vender ao vivo, porque não dava mais tempo de trazer o produto, aprender sobre o produto, gravar o produto, e depois de um mês. Agora é o seguinte, a gente arrumou uma porrada de produto, ninguém sabia o que era o produto direito, então eu chamava gestor de categoria, chamava o cliente, e as coisas deram mais, eu chamava o cara que era o vendedor do produto, falei assim, entra aí na frente aí, e vamos embora, vamos fazer. Aí ligava a câmera ao vivo e começava a gravar. E naquela época teve uma coisa que ajudou a gente, que foi um evento das eleições. Era bem na época da eleição, 2006. E durante as eleições, hoje não tem mais isso, mas antigamente tinha. Tudo que era TV parabólica, aquelas que pegam do Brasil inteiro, que não é transmissão local, elas não tinham obrigatoriedade de transmitir horário eleitoral. E o nosso canal de TV era nessas antenas parabólicas, então era interior de Brasil inteiro. Então a audiência toda migrava para lá. Então, quem tinha esse tipo de antena em casa, aquelas parabólicas, assistia, trocava para parabólica, não assistia TV local e não assistia o horário eleitoral, que demorava 40 minutos. E depois desses 40 minutos a gente arrepiava de oferecer produto ao vivo
pelo telefone. Então, essa foi uma história que marcou muito, porque era oriundo de um problema que, no primeiro momento, a gente achou até que podia quebrar a empresa. Cara, e a gente descobriu uma porrada de coisa nova, de produto novo, de coisas que depois vieram fazer a Polishop ser conhecida como ela é, por causa das Air Fryer, o Juicer, as coisas que tornaram a Polishop célebre, vieram de um evento catastrófico. Que foi um dos primeiros live commerces, né? Mudou a forma de Daquela... Não, mas esse é um bom exemplo, porque assim, eu não tinha medo de arriscar, de botar as coisas ao vivo. Óbvio, o teu conhecimento prévio ajuda nisso, mas a tomada de decisão, vamos arriscar, vamos isso também. Porque tem gente que tem medo de arriscar. Cara, ali era o seguinte, tava tudo ferrado, né? E aí, sob pressão, pô, o que pode acontecer de pior num cenário em que já não tem nada, né? Então, que você já tá sem opção. A gente ia perder, e estoque de airtime de TV é tempo. Se você passou, perdeu. Então a gente tinha que enfiar alguma coisa lá. Sem dúvida. Então essa foi uma história que marcou muito. Agora nessa mesma maneira, eu vou fazer invertido. Teve algum momento de você falar o seguinte: fudeu. Assim, deu ruim, qualquer coisa, tá? Assim, que tenha acontecido com vocês, que é aquele momento que abre o chão e fala assim, meu Deus do céu, Tem mais saída. não tem mais saída do que eu faço. Agora vai dar ruim. E que em algum momento, algum anjo da guarda, alguém ajudou, porque isso também é legal, que as pessoas, gente, somos normais. Então, assim, problemas acontecem, problemas Nos dias. pesados, né? Eu até... Vocês estão assistindo agora... Tá aqui final de junho, talvez, meio final de junho, tá fazendo isso. A gente tá gravando aqui, pessoal, em maio. E o episódio 2 ou 3, o Ben Sion, quem não assistiu o Ben Sion, se não jogar Conexão, ele quando você falou de uma situação que aconteceu com o filho dele, que nasceu prematuro de 5 meses, e que ele comentou aqui que tá preocupado com a esposa. Não, a gente pode ter outro que não se tá preocupado com ela, porque já 5 meses. E depois tava tudo bem, aquele desespero. E o anjo da guarda, e o que falou, e quando você falou, lembrei agora da tua mãe, que foi perguntar para a enfermeira, tá, mas estatisticamente, quanto dá certo? E a enfermeira falou para ele, nunca vi dar errado. Não falou, nunca vi dar errado, ele falou assim, parece que ele tomou um choque. Nossa. Porque ele já tava derrotado. Não, e assim, não, tá tudo bem, vai dar, e assim, deu um positivo, nunca vi dar errado, e assim, não foi algum anjo que pegou, toma investimento, vai na minha mão, não, foi assim, uma frase, ele falou assim, foi uma frase Mudou o jeito dele ver. que assim, mudou um negócio completamente, que era uma situação complicada, e, enfim, eu está bem, o filho está bem, hoje quando ele faz exame de rotina no hospital, alguém tem prematuro para poder contar a história, mas foi um negócio que eu imagino que para um pai, para uma mãe, assim, eu não consigo nem imaginar, nem imagino, é impossível de imaginar, e que uma frase fez um mundo mudar, porque a gente acaba muito olhando para os problemas, né? Mas se tiver algum momento, e profissional, porque quando a gente vai empreender, então quebra, vai, isso aí já... Várias vezes. Tem alguma vez, uma situação, trabalho pessoal, alguma coisa assim, deu ruim, não sei o que fazer e achava que não ia dar mais certo, deixando que o mundo é ruim, tudo ia acabar e alguém ou de alguma forma conseguiu ajudar vocês? Eu tenho. Desculpa, pode... Não, imagina, por favor. Cara, em 2017, a gente tinha um evento grande no Rio de Janeiro. 17 ou 18, depois eu vou lembrar. Vocês vão lembrar do evento. Tava tendo a greve dos caminhoneiros, não sei se vocês lembram. Lembro. Pô, coincidiu da greve aquela greve do caminhoneiro, ela foi muito drástica, né? Ela Parou para o país, né? E a gente tinha um evento para 8.000 pessoas no Rio Centro, lá. E é uma logística grande, tudo. A maior parte das coisas que a gente estava mandando de equipamento, tudo vinha de São Paulo. E aí, só que a gente tinha um contrato com a TV Bandeirantes juntos, porque eu fazia um evento para 8.000 pessoas, que era um canal de venda direta que a gente tinha. E esse canal de venda direta patrocinava o Miss Brasil, no Brasil inteiro. Então eu ia fazer 10 horas de evento, transmitindo online pelo YouTube para quem não foi. E emendava com a transmissão de TV depois das 8 da noite da final do Miss Brasil, que ia ser no mesmo palco lá no Rio Centro. Então era uma nível de complexidade muito alta de montagem do evento, todas aquelas pessoas lá. E todos os equipamentos, todas as coisas que estavam vindo de São Paulo ficaram presas. Ali eu falei, e aí você não tem o que fazer. Porque você tinha... Eu já estava preocupado porque as pessoas não iam.
o compromisso com a TV não tinha como voltar atrás, tava marcado, era o dia da transmissão ao vivo do Miss Brasil. E todo mundo, as meninas já estavam todas no hotel, já tinha centenas de pessoas que já tinham chegado pro evento e outras chegando. E eu falei, meu Deus do céu, como é que vai para fazer? E, pô, a gente fizemos um war room lá para poder ver o que ia acontecer. E aí é muito bom porque ali você conhece o time num momento Crítico, né? E que assim, e aí a cabeça de todo mundo ali, lógico, sempre tem uns que desesperam, né? Tipo, congelam. E você tem uma turma que fala, meu, cabeça de resolução. O que nós vamos fazer? Cara, a gente... E aí você também aprende outras coisas, porque a minha escola sempre foi uma escola de segurança. Quando a TV Globo, para fazer um jogo de futebol, ela tem o triplo de equipamento dos outros. Tudo por redundância. Não pode acontecer tudo, não vai cair a transmissão. Você faz jogo com outra emissora, não vou nem citar nomes aqui, cara, era na sorte de Deus, porque era tudo carro remendado. Se der, deu, né? Se der, deu. E eu falei, meu, como é que a gente... Pô, a gente fez uma gambiarra gigantesca lá. Contratamos emendamos um carro no outro de transmissão bem vagabundo. A gente deu um jeito, pegamos de helicóptero aquilo que não tinha como fazer no meio da estrada, cabeamento, coisas que eram bem delicadas e eram únicas. A gente descolou um helicóptero para ir buscar. Fizemos uma logística lá para racionar, porque tinha racionamento como chama? Combustível. E você tinha muito transfer de gente. Verdade. Então a gente tinha que fazer conta para poder ver como que a gente ia pegar o combustível, o carro que a gente tinha, para dar conta da logística básica de todo mundo ali. Uma galera acampou dentro do pavilhão. Fizemos o evento. 12 horas, das 8 mil pessoas, tinha 6 mil. 6 mil, 8 mil. Quando estão no horário, você não sente que tá vazio, né? Só 2 mil droparam, o resto já estava em trânsito, conseguiu chegar, transmitimos o evento todo, mas um perrengue absurdo, assim, de tipo, você não saber se vai acontecer momentos antes de entrar no ar. E naquele dia, eu gelei e falei assim, puta, tava muito encurralado, né? Por mais que seja um evento de força maior, as pessoas vinham do Brasil inteiro, cara. Tipo, era muito ruim se a gente não conseguisse entregar o evento ali. Não era nem pela TV em si, tinha patrocinador, tinha um monte de compromisso, né? E ali eu gelei a espinha e falei, meu, não vai dar pra entregar. E agora? Mas conseguimos, graças a Deus. Que top. Foi uma aventura. Aventura mesmo, né? Já manda aí. Mostra uma resiliência. Tá vendo? Falei que passa rápido aqui. Como é que a gente vai deixando aqui? Se a gente quer mais, mas vamos, manda aí, manda. Deixa eu perguntar pra vocês, assim, a gente tem... Se vocês têm algum... Não sei se é bem um ritual, assim, em determinada parte do dia. De manhã eu acordo e eu sempre vou treinar, eu vou meditar. Sei lá, eu já teve aqui que eu toco algum instrumento musical. Tem alguma coisa na rotina de vocês, assim, que vocês não deixam de fazer em algum momento? Óbvio, alguma coisa que é rotina. Acorda, é rotina, né? Sei lá, vou treinar, eu gosto de pedalar, gosto de fazer qualquer coisa do tipo, assim. Olha... Pilotar. Quando as crianças estudavam à tarde, eu tinha amanhã, tipo, bem cedinho, tranquilo, né? Tipo, super... Tinha meu tempo. E eu gosto de começar o dia com meu tempo sozinha, para pensar no dia, fazer minhas coisinhas. Às vezes vem algumas ideias, alguma coisa assim, anotar. E gosto de ler livros. E comecei a ficar meio pressionada, tipo, não acredito, comprei o livro, aí não tô lendo tal coisa e tudo. E eu fiquei pensando, puxa, a gente tem que se adaptar se tá muito corrido, tô viajando, fazendo muita coisa. Comecei a ouvir audiolivro, e em 2 dias, acabava o livro, e eu falei, caramba, que legal, consegui acabar o livro e ouvindo ele inteiro, e fazendo umas anotações, minha letra é muito feia. Então... É uma anotação que depois você não lembrava o que escreveu, né? É igual, né? Então somos 2. É desenho, né? Nem letra, é desenho. 60% eu entendo depois, 40% eu não entendo nada, mas aí consigo entender o contexto ali. E tô nessa vibe assim de audiolivros e tudo, pegando livros assim diversos, né? Tem esse daí do Uma Sobe Puxa a Outra. Tem até a Helena lá, que eu tô no mesmo ecossistema que ela é uma das autoras. Super bacana essas mulheres, hein? Cada história eu ouvi incrível, uns episódios aqui que você gravou, muito legal, cada uma com uma história assim,
né? Uma jornada super bacana. E gosto de ficar com as crianças, andar de bicicleta com elas. Mas andar de bicicleta normal, não é Não. fazer... Rally. Por enquanto não, quem Não, sabe, mas né? pilotar não tem mais e a paixão pelos carros? Então, tipo assim, de pilotar, não tô bom. pilotando, não. Por enquanto. Mas se alguém me chamar, se tiver alguém nesse grupo aí, alguma coisa assim, que os seus contatos aí, eu... Não, tem gente que corre. Ah, é? Tem gente que faz trilha. Aham. O Iannini tá correndo, inclusive aquele campeonato que usa um carro antigo em Interlagos. Pô, Ah, legal, legal. campeonato, né? Mas eu não sei se o dele era Puma, sei lá, de carro. Tem uma turma ali boa dentro desse grupo. Nossa, envolver carro que chama. Me dói. É japonês. Sim. Japonês. Não, tem um monte de gente, tem um no grupo lá, aquele Quem Sou Eu, algumas pessoas estão preenchendo. Um monte de gente quer conhecer o Japão. Acho que a gente precisa fazer uma. Verdade, Oh, Japão. que legal. Um monte de gente quer conhecer, então acho que a gente vai ter que fazer uma excursão lá, né? Fazer uma imersão lá. Imersão. Não, uma excursão é melhor, porque se que imersão o pessoal vai querer trabalhar. Aí, uma imersão de 1 dia e 5 dias verdade. conhecendo. Boa. Boa. E aí? O que você curte? O que você tá fazendo de rotina? O que tá Cara, energizando, né? eu gosto de ficar com meus filhos de manhã. Porque a rotina da manhã deles, eles vão pra escola de manhã, mas a gente acorda bem cedo e eu faço a rotina deles. Eu acordo junto, ajudo a trocar, levar pra escola e ter um momentinho com eles, porque à noite às vezes é difícil de encontrar. Sim. E a gente gosta que eles dormam cedo, né? E eu encontro eles pra dar tchau, boa noite e tal, mas de manhã a gente conversa, a gente fica junto, toma café junto. Ah, que maneiro. Aí eu levo eles pra escola, não chama peru, eu faço questão de ir mesmo, levar eles pra escola pra ter essa convivência ali, porque é uma fase tão bonitinha, né, cara? Tipo, meu filho já tá com 9, já tá quase, né, daqui a pouco não desprende, Não quer mais. É. não quer mais. 13, 14, daqui a pouco. Não, Me deixa muito vendo. Tô com vergonha. não, na escola não tem nem problema. Mas daqui Então, o meu hobby, e que eu tenho feito nesses últimos anos agora, de manhã eu treino depois que eu deixo eles, mas ficar com eles é minha prioridade de manhã. Até E tem algum outro final de semana, algum outro hobby direto, aquelas coisas das corridas aí do povo que quer ficar fazendo maratona, algumas coisas de louco, ou beach tênis. é praieiro, né? Então eu tô boa. na praia. Tipo, qualquer coisinha que dá de Partiu tempo, praia. praia. Eu vou de praia. Boa, tem que treinar o surf, que agora ele tava mostrando aqui que No meu não mora não, trabalha no escritório em frente àquele clube de ondas ali do sul. Nossa, você anos atrás também ia surfar, andar de skate, Ah, é? porque eu morei na Califórnia. E sabe E surfar também? lá, Aprendeu a surfar, tudo? Surfar E andar de skate e fazer umas manobras do que lá, tá? Aprendeu? Sim, sim. Ela é radical. Pô, tá vendo, cara? O rally ainda agora. Não, e que mais de esporte radical? Então deve ter feito outros. Ah, Bungee jump, saltar de paraquedas. Isso assim. Não, saltar de paraquedas é light. Qual foi o pior? Pior. Puxa, quando você tá ali na porta, aquele momento que você fala, vou desistir. E aí Eu fui lá na Asa Delta, lá na Pedra da Gávea, eu quase desisti lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, rapaz, eu vou, não vou. Foi. Uma coisa é você ver de baixo, falar, tá fácil, aviãozinho ali, não sei o que lá. Mas depois, quando você tá ali na Depois que eu porta... tive filho, eu não tive mais coragem de fazer. Até minha moto eu vendi, cara. Eu Tem isso também, né? gostava muito de moto. É. Então, eu também, depois que eles nasceram, eu nem andei de moto. Bem radical também. Peloso. É. Parei com as coisas radicais depois dos filhos. Bungee jump? Bungee Bungee jump. Esse, não, esse daí eu não... Esse- Nunca tive Calma, vontade, menina, não. calma. Aquele negócio de rapel. É. Eu desci no Rio, ali em Barra Mansa, tem um parque aquático, que ainda era, não sei se era, tinha o maior toboágua do mundo, Monjara. E, putz, ali eu ia direto. Só que do lado deles tinha um negócio de rapel, o pessoal subindo. Falei, cara, não chego nem perto disso aqui. Então, assim, Também não faria. eu subi, desci, porque o toboágua é uma parada gigante, parece, enfim. Mas do lado, o pessoal subindo de rapel, eu falei, cara... Não, E talvez, eu não sei nem se a proteção é melhor do rapel, eu não tenho nem ideia, mas é coisa de... eu não faria também, não. Esse daí não. É radical, né? Mas do toboágua eu vou. Então, assim, mas antes de fazer a pergunta final aqui, como é que tava, não sei nem como é que como a gente tava de tempo aqui, mas acho que ainda dá um tempinho para mais uma. Pensa mais uma aí, Vamos lá. antes do fechamento. Uma das coisas que a gente tem percebido nas pessoas, e por causa do Fábio Puxa, a gente fala muito do tema das mulheres aí, da impostora, e enfim, tem umas pessoas que até botaram o nome nas impostoras já. Que a gente está tão acelerado querendo evoluir, que a gente dá pouco, a gente reconhece um pouco as nossas conquistas, nossos parabéns, até por coisa simples. Assim, cara, a gente tá aqui, não, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer isso, o que eu vou fazer aquilo ali, e de repente você teve várias conquistas, várias coisas bacanas no dia que você passou. Tem gente ao ponto de
Um problema que teve durante 3 minutos do dia, ele fica mais estressado do que coisas boas de 23 horas e 57 minutos, né? Qual foi o último... Se você fala assim, cara, parabéns pra mim. Qual foi a última coisa, alguma coisa que você lembra assim? Não, cara, parabéns pra mim, eu fiz isso. E aí, pra dar parabéns... Porque acho que a gente tem que dar mais parabéns pra gente. A gente Celebrar mais. A gente celebrar mais. A gente celebra pouco. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aí, principalmente líderes, por favor. E eu vou dizer que eu já fiz isso, então reflexão mesmo. Momento de conquista, celebração, gente, bater uma meta, que não sei o que, aquele momento legal, pô, bacana, mas acho que a gente pode. Não, aí acabou. Putz, Mas já não sim. Aí não. No meio do. Gente, mais lembro. Isso vira e mexe acontece em evento, né? De. Legal, mas a gente pode melhorar mais na próxima. Não, cara, vamos celebrar. Vamos falar do mais amanhã. Pode ser. Pode ser na parte da tarde, sei lá o que. Tem que celebrar as pequenas conquistas. Não, e dá um tempo para celebrar, em vez de você logo automático mexer. Porque o André, um abraço, André, um dos donos da Uso Space, Uso Digital e tudo. Esse ano, quando deu uma organizada na empresa, eu apresentei e ele é um cara que putz, me ajudou muito. Eu, pô, André, olha só como é que ficou, dividir as BUs aqui, como é que a gente tá plano, que não sei o quê. Tô pensando em fazer isso, o que você acha? Ele falou, olha, deixa eu falar um negócio. Não, fala aí. Já que você gosta de happy hour, vai beber. Vai curtir. Cara, olha de onde tava, olha como é que tá estruturado agora. Já tá querendo o que eu faça? Não, cara, vai curtir. Olha o que era, olha como é que tá agora. Porque você fica tão acelerado e aquilo me marcou, porque assim, cara, eu não. É verdade. Você fica tão. Você sempre pensa na próxima entrega, na próxima. E não celebra. Então aí, qual foi o último? E aí o Fábio já até responde essa última, essa também aí. Qual foi o último assim, cara, parabéns pra mim? Começa pelo Fábio, então, agora, hein? Vai, Fábio. Eu vou talvez na mais genuína, assim, a gente tá falando de filho e eu acho que tempo é sempre escasso, né? Sem dúvida. Eu, até por horário, não consigo deixar meu filho na escola, mas sempre que pode eu pego. Porque às vezes não. Vou terminar essa última reunião já do carro e já vou buscá-lo e tal. E eu sempre celebro quando eu consigo fazer alguma conquista com ele, assim, legal, sabe? Assim, a pandemia trouxe vários problemas, né, em si, Sim. mas um que pelo menos eu tenho certeza que me ajudou foi o convívio com ele. Porque como ele tem 4 anos, eu peguei aquela época que eu estava em casa, então eu vim engatear, eu vim dar os primeiros passos, consegui dar a primeira comida pra ele e tal, que eu tenho certeza que se eu estivesse em outra fase eu não ia conseguir, assim, eu ia chegar em casa, ele tava dormindo, sair, tava lá, que nem de manhã você sai, acorda, você nem encontra seu filho. E acho que pra mim, parabéns, assim, eu vou trazer quando eu consigo buscar ele, que eu falo, pô, que legal o cara tá aqui, que incrível, ele vem contando uma história pra mim sem pé nem cabeça, e eu entro naquela história também e potencializo mais, ele, pô, papai, que legal, isso é bem legal, tal. Cara, acho que é meu momento de parabéns, assim. Excelente, parabéns. Parabéns, né? Eu não vou copiar, mas é quase, porque é muito mais legal. No trabalho tem um monte de parabéns, mas no trabalho a gente fala toda hora. Eu fiz um trato com a minha esposa, que a gente, nessa fase deles, assim, até a pré-adolescência, que a gente ia criar o máximo de memórias legais com eles, porque agora, para onde a gente vai, eles vão, né? Então, eles querem estar com a gente, então é uma fasezinha muito boa. Não sei quantos anos tem os seus filhos, tem essa idade 12, também? 10. Mas Então você já está mais na minha frente. E, cara, eu tenho conseguido fazer isso apesar das diversidades. Então, porque a agenda, se separar, nunca permite. E o dólar não permite, a Azul não permite, porque as passagens aéreas estão mais caras, né? Mas pra pagar o salário alto dela também. Mas era uma questão de prioridade, né? Então, como isso era uma prioridade, a gente se planejou para, vamos fazer isso independente do cenário externo. Puta, tá. Eu tinha momentos ruins para sair no trabalho e tal, mas, puta. A empresa vai morrer se eu ficar aqui uma semana ou 2? Não, eu não vou. E, cara, tudo bem, e não morre. Né, e também não muda o jogo. E se mudar o jogo porque eu saí, pô, tá bom, tá tudo. Então a sensação de você tá gastando o seu tempo com uma coisa que não tem volta, que é a memória com os seus filhos nessa fase, então pra mim é muito satisfatório. A gente trocou várias coisas para não perder isso de forma nenhuma. A gente fez uma agenda dos anos, a gente aí fez amizade com os pais de alguns amigos do meu filho mais velho,
pô, os 3 pais chamam Rogério. É mesmo? Coincidência mesmo. E ficou todo mundo amigo, os meninos são amigos pra caramba e a gente viaja todo ano com eles também. Pelo menos uma viagem por ano com eles. 3 Rogérios? As 3 famílias, com os 3 Rogérios. 3 é. Que legal. 3 é. Em restaurante. Todo ano viaja. Restaurante parece piada. Você fala assim, com o Rogério. Qual é? Quem paga a conta é o Rogério. Quem paga a conta é o Rogério hoje. Mas isso a gente conseguiu por conta disso, né? Por conta desse compromisso da gente viver isso, né? Então, pode ser que a gente mude quando eles ficarem mais adolescentes. As fases vão mudando. Sim. Mas assim, cara, eu sei porque as minhas memórias de criança foram muito boas, né? E passa tão rápido. Depois você entra na vida corrida e hoje tá muito mais intenso do que antes, né? Então, a gente tá querendo viver esse momento. Então, pra mim, isso é um... Eu mudei do mundo corporativo, pra mim a melhor coisa, a gente sempre fala, né, assim, vai pra empreender é a liberdade, você tá assim, quando eu tô lá, levo na escola, busco na escola, levo no futebol, você tá junto, não tem Isso não tem preço. Não tem preço. E aí? Olha, você ficou falando... Parabéns pra você, tem um monte de parabéns. Imagina. Você falou ao longo desse tempo que a gente está conversando de perrengue, de algumas coisas assim, de jornadas. Eu nunca falei abertamente, mas assim, tipo, aqui a gente meio que sente super à vontade para falar. Eu passei por 2 partos de emergência. Uau. E foram em hospitais diferentes, momentos diferentes e tudo. E a primeira vez que aconteceu, eu fiquei bem assustada. Eu falei, vixe, será que dessa vez eu vou? E acabou dando tudo certo. Na segunda vez, 2 anos depois, eu lá, né, de novo, e de repente aconteceu alguma complicação e teve que ser um parto de emergência. Aí na segunda vez eu já achei que eu não ia sobreviver, fiquei lá meio que orando, né, tipo, pra ela ficar com saúde e tudo mais. E eu fui a última pessoa a conhecer minha filha, né, porque tiveram que anestesia geral. Uhum. Aí só depois fui conhecer ela no quarto. E todo mundo já tinha conhecido, já estava interagindo com ela, dando banho, aquelas coisas todas, e eu não pude fazer as primeiras coisas, né? E aí eu fiquei percebendo assim, puxa, em um segundo a nossa vida pode ir embora, e a gente deixa de falar alguma coisa para alguém, a gente deixa de acolher alguém, e quando a gente está na aviação e a gente vê situações muito diferentes, de extremos mesmo, de felicidade e de tristeza, aí você começa a criar uma empatia, aquele senso de cuidar, de servir tudo. Eu não sou perfeita em nada, né? Mas eu procuro, na vida pessoal, profissional, tentar ouvir as pessoas, e tem muita gente que não fala, tem muita gente que comunica, mas às vezes não está querendo dizer aquilo. E tem gente que não fala absolutamente nada e você consegue entender pelo olhar. Sem dúvida. Então, se a gente tem essa sensibilidade, a gente consegue ajudar mais pessoas. Eu sou uma pessoa que eu não sou de datas. Eu esqueço meu aniversário das outras pessoas, tudo. Não, seu aniversário? Também. Tem gente que me lê e fala, eita, parabéns, né? Lá pelas 9, 10 da manhã, e aí eu falo, caramba, é mesmo? Não sei o que, eu vou. Aí eu já não... Acho que é a primeira vez. E é uma coisa assim que minha mãe, ela meio que sempre falava assim, as datas são comerciais, não precisa ficar esperando o Dia das Mães. Se não der para vir aqui, não tem problema nenhum, vem no outro sábado, no outro domingo. Não, mas aniversário não. Aniversário é... E aí eu aprendi a não ficar pegada em datas, e quando eu acho que eu tenho que escrever uma mensagem, eu escrevo muito mensagem assim, lembrei de você, tipo, veio alguém em mente, você, por exemplo, vem em mente, falo, lembrei de você, um abraço, tá tudo bem? Então eu faço muitas coisas assim, Legal. pequenas, que me deixam bem e deixa a pessoa bem também. Então eu acho que é isso que são essas pequenas coisas simples que acabam deixando assim a vida fazer mais sentido, né? Tipo, não precisa de estar... Eu gosto de estar nos palcos, eu gosto de conversar, de estar aqui também, mas essas coisas mais simples do dia a dia acho que faz mais sentido. Parabéns, muito legal. Perfeito. Boa. Bem, quer mandar uma antes de fechar? Tem alguma aí? Eu tenho uma curiosidade, porque eu gosto de viajar muito, e eu acho que você falou de viagem, eu acho que você também deve viajar bastante. Tem algum lugar assim que você, talvez vocês já foram, e um que vocês precisam muito assim conhecer, que foi muito incrível, ou que ainda tá por vir uma experiência? Porque eu acho que viagem, ela traz memórias, né? Experiência, uma coisa muito legal. Tem algum lugar assim, que marcou uma ida, e talvez algum pra conhecer ainda? Vocês têm em mente? Acho que pra falar, porque... Tem que ver um que marcou. Como você foi muito? Você já foi muito, né? Aquele que sempre lembra com carinho, né?
Eu sou descendente de japoneses, né? E acabei indo para o Japão. Aí vocês falaram aqui, viajar para o Japão e tudo. Acho que é uma viagem que vale a pena. Muito, muito. Vai meio gerar mais interesse de todo Aí, mundo agora. todo mundo. A gente vai marcar alguma coisa e quem estiver assistindo está convidado, né? Já tá convidado. Porque você imagina, você andando na rua, você vê algo milenar, depois você anda mais 2 quadras, você vê algo super moderno, as pessoas, assim, é algo surreal. Quem vai lá, quem que de repente estiver escutando aí, coloca alguma história no Boa. chat, na mensagem, porque são momentos tão especiais que tem lá no Japão, da cultura japonesa em si, que é muito bacana. Essa coisa da memória afetiva, sabe? Perfeito. Da comida. Não sei se vocês gostam, né? De sushi, de... Hoje eu tô marcado. Meu filho já Olha lá, tá vendo? Então já tem essa Eu pedido, né? comida Eu adoro também. do local, né? Dos locais. Eu sou da cachaça, Japão. comida pra mim é até como. O Rodrigo, ganhar a bebida. não, o Rodrigo, um amigo, abraço, Rodrigo, me levou uma vez, ele tava lá em Salvador, levando sorro. Uhum. Não, hoje tu vai experimentar. Japonês mesmo, né? Tô falando. Se não sou, eu falei que eu fiz diferente. Não, tu vai experimentar, a gente tomando cerveja e conversando. Não, vem isso, eu comendo que não sei o que. E aí, cara, vou deixar o pior pro final, que é salmão. O que você achou? Putz, legal, comi. Não, mas o que você. Não. É porque o meu tema como eu sou mais. Paladar diferente, né? Paladar de criança, É. com a carne não tem muito. Vamos lá, vamos comer. Mas é legal, porque tem gente que gosta, tem gente pra fazer, tem toda uma técnica também, né? Todo, Acho que uma viagem que vale a pena. E outra também, assim, Havaí, acho que foi um local diferente também de ter ido na época do campeonato de surf, no inverno deles lá, e ver aquelas altas ondas, aí você vê o quanto você é pequeno. E tem algum Isso é legal, né? quer ir ainda, que você não foi? Que ainda não foi. Que eu não fui ainda? Acho que tem. Sempre tem. Com as crianças, acho que algum lugar de neve aí. Eu já fui sozinha, mas acho que Com ele. fica com essa cena assim de levá-los para algum lugar assim, É muito legal. né? Bom, eu gosto de praia, né? Como falei. Eu fiz agora, recentemente, levei meus filhos para esquiar e foi uma experiência muito legal com eles. Legal. Então, putz, quando puder, faz que é Fica mágico convidado, para né? eles. Cara, eu tenho uma prainha, uma ilhinha bem pequena no Caribe, chamada San Bart. Não sei se vocês conhecem. Não, São Barros. San Bartolomeu. Ela é uma ilha, das ilhas do Caribe, que quase todas têm, são africanas, né, tem ascendência africana. Essa é um território francês. Ele é um território, lá se fala francês, a moeda é o euro, é um território francês. E é uma coisa muito legal, porque quando você vai para as praias no sul da França, que são maravilhosas, Tropez, Nice, Uhum. é maravilhoso de ver, de estar lá, mas a praia em si Não é. é mais inóspita. Uhum. Mas lá em Saint-Barth, você tem todo o clima do sul da França, igualzinho, Saint-Tropez, até mais legal, só que com o mar do Caribe. Então é uma combinação que é meio única no mundo, assim. Tipo, você tem uma experiência de mar do Caribe, aquela aguinha verdinha, quentinha, tipo, e delícia, com areia fofa, mas com todo o charme do sul da França, por exemplo. Então, essa é uma experiência que vale muito para quem gosta de praia. Sim, sim. Cara, é uma ilha pequena, super charmosa. Já achei aí. Fechou? Oh, Ela é muito pequena. Se você voltar ao zoom, você vai ver que ela, não dá para ver ela se você colocar o América do Sul, assim, Não dá nem pra ver. não dá para enxergar. Vira um grãozinho. Você tem que voar até, no meu caso, vou até o Panamá, do Panamá para Saint Martin, e lá você pega um aviãozinho pequeno, porque lá você não consegue nem pousar jato executivo. Lá você só chega com aqueles aviãozinhos pequenininho, porque a pista é super curtinha, mas as praias são de uma beleza assim, tipo, absurda. Boa dica, galera. Paradisíaco mesmo, e me marcou, esse eu quero voltar, né? Aí pra voltar é porque... né? Não, que vale. E uma que eu fiz que você quer fazer ainda, não? eu quero fazer. Não, esse você já fez, não? Esse eu já fiz. Ah, tá. E com meus filhos, eu fiz também, mas eu quero fazer com eles, talvez a experiência seja diferente. Uma vez eu peguei um carro e fui de San Diego a São Francisco. Parando. Acho que eu demorei uma semana para chegar lá. Mas fui dormindo, parei em Santa Mônica, depois parei acho que em Big Sur, depois em Carmel, que é uma... Nossa, Carmel é lindo. Carmel é uma coisa linda porque é tipo Campos do Jordão
com praia. Não é? Aquela Lá coisa em meio... Fazenda das Boas também. E essa coisa meio- é. é uma coisa meio suíça, assim, ela tem aquela Muito cara de Campos tem. do Jordão, assim, só que com praia. É uma Coisa coisa, de filme. parece coisa de filme, é uma cidade linda. E até São Francisco, né? Então foi uma viagem que, pô, foi muito legal de fazer. E eu queria repetir ela com meus filhos. Então, Que top. Legal. Boa. Eu quero, uma que eu quero levar os meninos, enfim, ainda não levei, que pra mim que me impactou quando você falou do Japão, foi como? Porque assim, eu nunca fui muito de história, de gostar de história e tudo. Mas quando tu entra numa rua, tu olha assim, e eu não sou engenheiro, mas tu fica assim, como foi feito isso? Hoje, porque foi feito lá. É. Sim. Assim, como foi? Aí tu entra numa outra rua, pá, como? Então, traz aquele impacto daquele dia na história, tu não acreditava naquele negócio, tu fica imaginando, né? Enfim. Então, esse é um que eu tenho vontade de levar eles, né? foi muito Tem legal. um local, não sei como eu esqueci de falar, imagina, que foi Machu Picchu, que você falou assim, caramba, aqui, como que pode ser, né? Foi essa sensação de chegar lá e ver, quando a gente olha em revista ou Sim, na sim. internet, você fala, caramba, grandioso, bacana e tudo. Quando você chega lá, é um negócio surreal. Você fica arrepiado, assim. É, Umas coisas que você fica se perguntando como que fizeram fizeram isso. aquilo. Eu tive essa sensação quando eu fui pra Escócia ali, mas eu fiz aquela parte ali das Highlands ali, dos castelos. Aham. Cara, incrível também, assim. Você chegar lá pra você ver um castelo, assim, como assim um castelo? Aí você olha Mil pensando na construção. É, Não, é Eu o gosto que tinham na época e incrível. o que conseguiram É. fazer. Boa. Legal, vamos pro. Ah, pô, esquecemos de perguntar. Uma coisa importante. Ai, A gente vai montar a figurinha. Superpoder de vocês. O que é superpoder? Imagina o que família, amigos, parentes falam assim. Ih, preciso fazer isso aqui. Não. Isso aqui pede a Rita, não. Isso aqui pede a Ritinha, ou pede o Rogério Roger. Então, superpoder, você fala assim, isso aqui eu sou o melhor do mundo, todo mundo pede. Tem o menino Fazer isso. da informática, precisa configurar o telefone. Não, pede pro. Não, é só apertar o botão. Minha mãe faz muito isso. Aí bota o meu irmão. Não, é só apertar o botão. Não, você que faz isso pra mim. Não, tem gente que organiza a viagem, enfim. Então, o que é um superpoder? Fala, isso aqui eu sou bom. Geralmente, meus amigos, todo mundo me pede, família pede pra eu poder fazer churrasco, sei lá, o que for. Qual é um superpoder de você? Fala assim, isso aqui eu sou bom e todo mundo me pede. nossa senhora, que pelo. Devia ter compartilhado antes, né? Ah, isso aí. Deve ter alguma coisa que de vez em quando você fica puto. Pô, para de me pedir, pede pra outra, né? Olha, eu acho que resolver conflitos, as pessoas às vezes me colocam. Ah, é? É. Acho que o lado nipônico, eu sou super agitada, que hoje eu tô aqui calma, eu tô sentada. Mas depois que eu saí com a minha malinha aí, tem aquela coisa toda dinâmica. Mas eu passei por tantos extremos em atendimento que eu fui criando uma resiliência. Então nada parece assim catastrófico para mim. O que de repente alguém acha para mim e fala, poxa, passei por tanto perrengue. Isso aí não é Tranquilo, né? tranquilo. E as pessoas foram percebendo isso, e às vezes quando tem conflito mesmo, seja dentro da empresa ou fora, alguma coisa assim, as pessoas me colocam meio que pra entender. Mas até negócio de conflito familiar, família brigando, não, vai lá, Sim. ajuda lá. Também já, às vezes, levo umas porradas, né? Você é intermediária, né? A intermediária, não, se briga. E também acho que abrir portas, tipo, facilitar conexões, relacionamentos. Tempos atrás, 10 anos atrás, se alguém perguntasse, acho que não responderia isso, mas depois eu percebi que é algo assim que eu tenho uma facilidade assim, de estar no evento, alguma coisa, aí vou conectando, quando vejo tem 30 pessoas juntas. Já aconteceu muito de pessoas pedirem coisa no canal uma vez, pô, tu me ajuda lá porque minha filha queria virar atriz da Globo. Eu falei, que eu tenho a ver com atriz da Globo? Ele ia conseguir mais fácil. Não, ia conseguir mais fácil. Mas, de novo, esse mundo, enfim, quem acredita em pensamento positivo e tudo, um grande amigo, quando ele estava falando para chamar para o podcast, não, chama a Adélia, você tem que vir, hein? Ela era ex-diretora de Novos Talentos da Globo. Olha, Quem falou para chamar e depois ela até saiu e montou a empresa dela. Não, então chama a Adélia. Aí conheci a Adélia carioca, morava na Barra, todo mundo. Consegui conhecer, conectar eles lá. A menina fez até um filmezinho nos Estados Unidos e tudo. Mandou material. Só que quando mandou material para ela, a Adélia saiu para montar a agência dela. E aí agora ela virou a empresária, como é que é? A manager Dela, Agente. da agente dela e tá indo. Então assim, mas fiquei assim, cara, o que eu tenho a ver com artista da rede de Globo, de não sei o que? Não sei se a pessoa que mora no Rio, todo mundo conhece todo mundo, né?
Boa, legal. Então, assim, pra fechar, eu queria o seguinte. Super por deles aqui, do. Ah, é verdade. Aí, putz, foi mal. Tô curioso. Cara, não, assim, eu acho que eu tava aqui pensando enquanto você falava, e ela falou uma coisa até parecida com o que eu vou falar, mas assim, eu reajo muito bem no caos, né? Sob pressão. Então, quando tem momentos de crise, e a gente vive isso, né? Eu tenho uma posição em outra empresa também, né? Não é só na Polishop, era uma startup, agora a empresa explodiu de crescer. Mas a empresa de startup crescendo e a empresa, às vezes, um setor em crise como o varejo, eles bebem da mesma coisa, caos. E você precisa ter estômago, e você precisa saber lidar com coisas que aqui você tem que ser menos refém dos processos porque você está em crise, e aqui você tem que ser menos refém dos processos porque você está em crescimento acelerado, então tem coisas que ainda não dá para ser. E esse ambiente que precisa fazer troca, e a minha missão nessas empresas é porque é trocar experiências mesmo, tem muita vivência de uma que a gente fez uma aceleração, a empresa está incubada lá dentro, deu certo. Então, isso corrobora com o que eu falei para você lá desde criança, assim, tipo, eu consigo conectar pontos, e eu entendo que isso é uma coisa que eu tenho uma vantagem, né, uma aptidão, acho que natural, e nesses momentos de crise, de conflito, né, eu sou mais requisitado, e normalmente eu sou um costurador da... Mas pro lado pessoal também, quando tem algum família, a mesma coisa. Tá dando pau, chega aí pra tudo. Vem resolver. É a mesma coisa, né? É lógico que a gente não tem essa autoconsciência disso, mas quando você tá fazendo a pergunta, a gente vai... Se vai relembrando, vai puxando e assim, eu acho isso, né? Você falou, tem líderes vendo, tem gente vendo, eu acho que isso é um soft skill que é importante a gente tentar perceber porque a inteligência artificial e a tecnologia, ela equilibra todo mundo ali numa régua meio que parecida, né? Todo mundo vai ter a chance de ter os mesmos recursos, mas algumas habilidades, cara, são fundamentais para você ter uma liderança, para você ter destaque na tua posição, e às vezes a gente tem isso naturalmente, e às vezes mas isso tudo dá para ser aprendido, né? Sem dúvida. Então, sem dúvida. Bom, eu não sei se eu sou um superpoder, mas eu acho que E tem gente que tem dificuldade, tem gente que se entrar o conflito explode. Eu conheço gente que calma aí, vai entrar não entra não entra não, fica fora porque eu sei que e isso é um sentimento que, cara, quando você vê esses dois eventos, né, uma empresa nascendo muito forte ou um setor que está em crise e você tem que fazer reestruturações mais intensas, tem gente que espana num grau absurdo, assim, tipo... Sem dúvida. E tem gente que se revela positivamente, né? Sim. Tipo, veste a camisa e aguenta a pressão. Boa. Bora. Legal. Queria, assim, pra gente fechar, primeiro agradecer de novo, irmão. Obrigado por você ter conseguido. O tempo passou voando, né? Passa voando. Se deixar, a gente já tava indo embora, vai passando. Super obrigado. Obrigado, que a gente conseguiu, né? Tava tentando. E Rogério também, obrigado. E você falando dos filhos, você falando disso... Tô me lembrando da última situação que você vê aí. Exato. Imagina, porque ele não pôde vir numa situação da última vez, o quanto você deve ter ficado agoniado naquele momento lá, mas que bom que tá tudo bem. Então, super, super, super obrigado. Foi incrível. A vantagem, galera, é que assim, passou a ter mais perguntas, como depois a gente vai chamar para vir como co-host também, aí a gente sabe mais informação. Então, para fechar, é o seguinte. Vai ter desafio. Não, já que você já participou, você vai entrar também nessa. Que é assim, a rodada de arrobas, quem quiser acompanhar vocês, a história de vocês, conhecimento, enfim, os redes sociais, enfim, que vocês usam. Uma frase, uma mensagem final de presente pra galera, que a galera consiga refletir e agir, tá? Então, não é só reflexão e agir. E o desafio é o seguinte, a gente não faz nada sozinho, e super-herói na vida real morre, né? Então, muitas pessoas passaram a nossa vida e a gente é uma construção de tudo isso. Então, das 10, 20, 50, 100 mil pessoas aí que ajudaram vocês na história de vocês a serem quem vocês são, que vocês escolhessem uma para agradecer em nome de todas, porque acho que gratidão é só falar obrigado. Assim, acho que é legal você reconhecer. Em nome de todas, tá, pessoal, para ninguém ficar com ciúme, de não falou de mim, não sei o que lá, para ninguém ficar falando de mim. Mas que também no final vocês, que acho que é importante a gente reconhecer que as outras pessoas são importantes na nossa vida. Não adianta que não vai sozinho, cara. E não são uma só, depende do cenário, mas
você ter pessoas ao seu lado, ter uma rede de apoio, ter conexões verdadeiras. Uhum. Eu gosto de falar aqui, eu estava não sei se foi um evento, na palestra aqui, eu gosto de falar o seguinte, ó, se você tiver um problema, um problemaço, precisa ligar para alguém, tem alguém que, um ou dois, que pararia o que estivesse fazendo para te atender? Ou vice-versa, se alguém tivesse um problemaço, precisava ligar, você seria essa pessoa que ligaria? Porque se alguma dessas respostas for não, acho que você tem que rever como é que estão as suas relações por isso, né? Porque faz parte da nossa história ter conectado pessoas para apoiar. Então, mais uma vez, super, super, super obrigado. Foi incrível aqui. Você sai com a cabeça sempre, a gente sai daqui sempre viajando. Rodada de arroba, frase final, que você escolhesse um em nome de todos aí para agradecer por ajudar vocês a serem essa pessoa incrível que vocês são. Mas super obrigado, super feliz aqui com Por isso que eu falo, a gente sai sempre daqui com mais energia, né? Nossa, sensacional ter participado aqui, viu, Wellington? A gente se Obrigado. conhece de ambientes de eventos, aquela correria toda, e tirar foto, conversa, mas foi muito bacana literalmente sentar aqui, conversar com você, com o Fábio, com o Rogério também. E sobre você falou de arroba, essas coisas assim, né, de redes sociais, eu tô bastante lá no LinkedIn, bem forte lá. O Instagram eu abri recentemente, antes era pessoal. Eu abri, eu falei, gente, no LinkedIn, né, já coloco tudo lá, o Instagram aberto também, e tudo no É só TikTok. jogar Rita Midori. TikTok também? TikTok. Ah, mas Só. tá dançando no TikTok? Tem dancinha? Não, sem dança ainda. Ainda. Se você entrar lá, a gente dança. Eu tenho, mas eu não tenho dança lá, porque eu vejo mais pra ficar vendo piada. De vez em quando eu gosto assim. Entendi. Sim. Pra poder, pro humor, pra tua cabeça no... Fazer nada. Boa. Então só jogar Rita Midori, Isso, Rita Midori, vai achar lá no... talvez apareça lá na busca. Boa. E você falou da frase, alguma coisa assim, né? Eu comecei a carreira na Disney. Foi a primeira empresa que eu trabalhei. Uhum. Então, muitas pessoas acabam buscando, Rita, o que tem que fazer? Negócio de encantamento. Então, eu ouvi muito isso, principalmente em debates, em painéis, coisas assim. E acredito que os profissionais têm que pensar um pouquinho antes de encantamento, né? De fazer aquele arroz com feijão bem feito, de fazer o básico bem feito, para você pensar em encantar. Isso em qualquer universo, qualquer segmento, eu acho que é bem isso, porque as pessoas falam, quero encantar, quero não sei o que lá, e às vezes não estrutura aquilo que já tem da empresa, que tá bom e que pode ser Perfeito. super valioso para o cliente. Então, fazer primeiro esse colchão, né, esse arroz com feijão, para depois você fazer alguns processos de encantamento, de fidelização, seja o que for aí. E pessoas... Mas antes da pessoa, só reforçar esse ponto aqui, porque Sim. eu, quando converso com as pessoas, eu gosto de usar esse exemplo que você fala da Disney, quando fala de encantamento, eu falo assim, cara, pra mim, o case da Disney não é encantamento. Uhum. O case da Disney se chama cultura, Sim. pessoas, e isso é que você tem que tomar conta das pessoas em qualquer... E eu tô falando da vida pessoal também, tá? Uhum. Você será sem cultura e consistência. Exato. Se eu for, se você for, o negócio vai estar lá, menos experiência, blá, 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 blá. Então, aquela coisa de alinhamento de expectativa. Isso. Alinhamento, eu te prometi isso aqui, eu tô te entregando isso. E, de novo, serve pra vida pessoal e vida profissional. Mas, cara, se você é desse jeito com seus amigos, você é com todo mundo. Não dá pra você ser com um e não ser com o outro. Não dá Não é para separar o consistente. pessoal do profissional. Não é consistente. Então foi ótimo você que tá do lado de lá, que pode ter um encantamento, pode dar uma margem, pode tudo, mas se você não tem primeiro pessoas, tá? As pessoas, a cultura, o employee experience primeiro, e se você não for consistente, não adianta você encantar, que você encanta um, não encanta outro, não encanta... Exato. Então, e aí, pessoal, recado que foi ótimo, a Rita deu, não estamos falando só de vida profissional não, tá? Isso é um recado para a vida pessoal. Tem gente que é de um jeito, outro do outro, faz uma vez, depois não entrega, não faz. E às vezes a gente Ótimo. fica olhando assim, a gente quer cuidar do cliente, quer servir melhor, quer vender do jeito que ele quer, mais personalizado, mas a gente não cuida às vezes das pessoas, Perfeito. né, do colaborador. Então, é o colaborador que faz a coisa acontecer toda e tem muito a ver com essa cultura aí, no desenvolvimento de uma cultura centrada no cliente. Ótimo exemplo. De pessoa, Vai ter que escolher o nome de todas para ir agradecer, enfim, o que você quiser. tá. Tem a família toda, vou colocar a família toda, senão vai dar. Não. Desafio uma em nome da família. Depois, não se preocupe, depois ela vai voltar de novo e fala o nome de outro. Exato, eu volto aqui, eu falo outro nome também para não dar briga. Quando eu fui totalmente offline para online, tem uma pessoa que me apoiou e falou: caramba, você tem várias vivências, repertórios, bacana você colocar isso, escrever.
Aham. do jeito que for, com erro, sem erro e tudo mais, uma pessoa que me ajudou bastante a transformar a carreira em momentos de transição de carreira, uma série Legal. de coisas, é o Thiago Quintino. Opa, Ajudou Thiagão. bastante, Legal, que E- bacana. E aí, Boa. que ajudou bastante a dar esse primeiro passo. Não, e até Foi- pra ajudar você, cara. Você uma pessoa que reforçou o teu potencial. Que legal, que legal. E aí, acho que seria isso. Boa, Thiago. Boa, Thiagão. Show. Bom, E aí, meu amigo, obrigado demais. obrigado. Foi um prazer estar aqui hoje. Para mim foi uma surpresa a gente poder colocar essa ideia totalmente aberta, né? No CPF, como você mesmo falou, isso é fantástico. E agradeço estar na companhia de vocês aqui, foi muito Boa. bom. E o @ Rogério Nogueira lá, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, vai aparecer. Aham. Eu divido muito minha família, meu Instagram é aberto, falo um pouco de trabalho, mas eu gosto muito de colocar família, filho, viagem, essas coisas, né? Até porque a gente é muita coisa, né? A gente não é uma coisa só, né? Sim. E, cara, assim, eu vou escolher uma pessoa, tem até um perfil muito engraçado. Já viu um perfil de um carinha que tem um meme que fala o meu patrão, não sei o quê? Porque eu vou falar do meu patrão mesmo, né? Do cara que me deu um apoio, que é o João Apolinário. Por que eu tô falando dele, né? Porque eu acho que também é uma das coisas mais importantes para mim. Quando eu fui trabalhar com ele lá, eu cheguei lá querendo empreender, queria prestar serviço, mas não queria trabalhar Aham. de funcionário. Ele me convenceu da ideia dele lá que eu tinha que trabalhar com ele, porque ele tinha uma ideia e deu tudo certo. Sim. Mas qual foi uma coisa muito importante para mim? Respeitar o meu lado empreendedor. E deixar você criar Legal. Quando você tem um cara que faz isso e toma risco com você de coisas que a gente já fez que era. Então, muitas vezes você está numa cadeira executiva e você tem que proteger. Pô, você é de TI, você só vai colocar SAP e Oracle, porque se colocar outra coisa, você está correndo risco na tua cadeira. Eles têm que estar no compliance. Protegendo, Tem né? que estar. Às vezes você responde por um conselho. E ele é um comprador de risco danado. Então, muitas vezes que a gente Legal. queria fazer coisas que estavam fora da caixa, fala, pô, mas isso aqui a gente precisa desse jeito aqui, mas tem um risco. Vambora. Você acha que vai dar certo? Vambora. Esse apoio legal. e essa liberdade para poder trabalhar fez a gente poder construir muita coisa legal, né? Dentro da companhia e outras coisas que a gente fez junto, né? De negócio. Então foi uma pessoa que me ajudou muito, me apoiou e eu tô lá há muito tempo, mas mais de 20 anos também. Sim. No grupo, agora a gente tem várias empresas ali que a gente tá junto, mas a sensação é de estar em uma empresa nova toda hora, não é? Porque mudam as coisas, mudam as rotinas, mas a liberdade e a maneira de... Então, eu acho que por um recado para os fundadores, tudo é, apoiem executivos empreendedores, né? Apoio. Legal. Você tem empreendedor todo mundo tem empreendedor no negócio. Sim. E as pessoas com espírito empreendedor e isso e quando você consegue criar um ambiente onde você privilegia esse empreendedorismo, pô, as coisas se desdobram. Porque, Perfeito. lógico, eu não estou falando isso contra as organizações, Sim. mas uma dose de empreendedorismo interno ajuda muito. Muito. Ajuda Cara, muito. perfeito. Então, apoiem executivos empreendedores, pessoas empreendedoras, né? Empreendedores, tá? E Qualquer posição. E acho que tem um ponto só assim, dê espaço, né, para as ideias. E aí volto pro lado tanto profissional quanto pessoal. Às vezes, quando você tá ambiente, pô, a pessoa quer dar uma ideia, eu quero fazer uma festinha, a pessoa quer colocar ali, pô, sei que não vai ficar legal, mas vai fazer muita diferença, não? Então deixa ela botar o bolo naquele lugar ali, só para assim, para deixar, pra exercitar aquela... Assim, E favorecer aquelas pessoas que têm uma coisa que hoje ideia todo mundo tem e os críticos das ideias, então todo mundo é. Agora, critique e não dá sugestão. fazer. O cara que tem uma ideia e consegue fazer a ideia acontecer, Boa. esse cara é Boa. gênio. Esse cara Boa. precisa ser valorizado, porque é muito difícil você ter pessoas que conseguem desdobrar tarefas e fazer de fato, né? Excelente. Excelente. Apoie quem tem ideia e que façam, né? Excelente, boa. É. E aí, meu amigo, manda bala também, mas valeu, show de bala. Pô, tô lá em LinkedIn, Fábio Magalhães, ou Magalhães de Souza, pra achar lá. E tem um Instagram também, que eu tô lá como NutriFábio. Já falei que eu sou nutricionista, advogado. Tem outras histórias pra contar aqui depois também pra falar. Mas compartilho lá, eu gosto muito da história da vida saudável, de atividade física, enfim. E
a escolha é de uma pessoa profissional ou pode ser... Não, pode ser pessoal. Normalmente o pessoal escolhe até pessoal. Eu senti que eles foram profissional pra não ter problema na família aí que escolheu. Eu senti que rolou um... Imagina se escolher um filho. Eu senti que rolou uma... Se protegeram, senti que rolou uma proteção. Boa, estratégia. Não, mas eu vou escolher uma pessoa, cara, que sempre me incentivou muito, assim, que é minha mãe. Assim, acho que puta, todo o apoio que ela deu, assim, de sair de uma base muito simples, de vir lá, minha família veio do Nordeste, assim, naquele sonho de achar vou pra São Paulo, tá, e deu tudo errado, assim, passaram vários perrengues, mas acho que ela foi uma pessoa que super me apoiou em tudo e motiva até hoje. Quando você tá meio assim, ela chega lá, sempre tem uma ideia, assim, uma palavra de incentivo que você... igual do teu amigo aí que... Não, cara, nunca vi dar errado. Ela é desse tipo, assim. Legal. Não, nunca vi dar errado. Se der errado, não é pra dar errado, assim. Vai, tá... Então acho que minha mãe é uma grande apoiadora aí. Como é o nome da sua mãe? Rose. Olha, não, Rosa. Maria do Rosário. Rosa. Rosa. Boa. E uma frase, uma mensagem final aí pra tu? Eu tenho até aqui, ó, marcado aqui, que eu acho que eu coloco que a vida é muito curta pra esperar, assim. Às vezes você sempre tá à espera de alguma coisa, né? Eu vou esperar quando eu tiver uma casa própria, eu vou esperar quando eu mudar de emprego, eu vou esperar, sei lá, sempre tá numa transição que você espera alguma coisa e eu acho que é muito agora, assim, é o que tá acontecendo agora. Não dá pra você esperar pra você ser feliz, não dá pra você esperar pra você tentar colocar um projeto ou... sei lá, mudar de vida, fazer uma atividade nova, tentar fazer uma coisa nova que você nunca fez, Boa. de ter um hábito novo de que você nunca teve, é isso. Então acho que é sempre o agora, porque se você espera, nunca dá certo, você vai envelhecendo, talvez você não tenha mais aquela aptidão, aquela saúde, cara, pra mim é sempre o agora, assim. Boa, excelente. Porque tem gente que fica só... fica aí só ficando muito pro futuro, né? E não aproveita. Pô, sensacional. O Fábio, o Rogério, Rita, super obrigado. Obrigado por esse presente de estar aqui. Eu não costumo fechar, algumas vezes eu fecho, mas como a gente falou muito aqui, não só da história de vocês de família, eu queria deixar uma frase, um recado pro final aí, que um dos episódios chororô que teve aqui, que o Trevisan falou, que assim, cara, seja a melhor pessoa do mundo. Mas primeiro para as pessoas que você ama, primeiro a sua família, para os seus amigos, para o seu time, e para o mundo corporativo, que a gente está tão acostumado a ser a melhor pessoa do mundo para o mundo corporativo. Não, vou fazer a apresentação, deixa eu ver como é que eu comunico, deixa eu ver como é que eu falo, não posso falar desse jeito, feedback no privado, elogio no coletivo, que não sei o quê. E quando a gente está dentro do ambiente familiar e tudo, a gente relaxa. A gente está no ambiente de segurança, a gente relaxa e fala de qualquer jeito, fala alto, de vez em quando chama... Eu falei isso porque no dia, quando ele falou isso, eu fiz assim que eu tinha acabado, acho que foi no final do ano passado, de chamar a atenção do meu filho mais velho, negócio de escola, e tava no quarto de uns coleguinhas dele, pô, tua nota, vocês... A minha... Não deu em nada porque cagaram pra mim, mas... E quando ele falou isso, nunca no ambiente profissional tu irias... Quer dizer, nunca não, você iria chamar, pô, não, deixa eu conversar aqui... E de vez em quando você tá falando com a família, tua esposa, alguma coisa, você fala alto, fala de qualquer jeito, porque tem aquela sensação de, pô, me conhece, sabe que eu não sou assim. E eu acho que, na verdade, não tem que ser assim. A gente tem que ser a melhor pessoa do mundo, tem que ter esses cuidados, a gente tem que ter cuidado com a nossa família, com os nossos amigos, com o nosso time. Aquelas histórias de não sou paizão aqui, ó, perto que eu sou paizão. Porra nenhuma. Tem que ter cuidado, sim, primeiro. E óbvio, com todo mundo, né? Mas, então, como a gente falou muito aqui nessa história de família, assim, pessoal, eu sei que às vezes a gente vai escorregar, mas se policia para primeiro você ser a melhor pessoa do mundo. Primeiro para quem você ama, para quem tá perto. E a escadinha ser nesse caminho, não inversa, né? Legal. Obrigado, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Turma, obrigado a vocês. Até o próximo episódio, galera. Valeu, tchau.